disponibilizar. Muito bem. Esta nossa reunião vai ser depois disponibilizada no site, na página do YouTube do projeto Tópicos, para poder ficar disponível para vocês verem em qualquer momento, partilharem, etc., divulgarem, seguirem também o canal, acho que é importante, porque é uma forma de continuidade deste projeto, não é? Dentro do que tem sido a lógica do Tópicos, da segunda edição do Tópicos, nós estamos a trabalhar com temas que são abrangentes no tempo, no espaço, mas que eles têm-se pedido aos autores uma linha comum em torno da questão da educação, não é? E hoje o professor Alan Alves Santana vem-nos trazer uma reflexão que é mais próxima de nós no tempo, não é? Na aula passada nós estivemos no século XIX, na primeira aula tivemos entre o século XVIII, o final do século XVIII e o século XIX e o XX, início do XX, e agora vivemos para um tempo mais presente, com uma comunicação sobre a construção do currículo de História da África no Brasil, não é? Uma reflexão bastante importante em torno do que tem sido as transformações nas duas últimas décadas, graças à Lei 10.639 e a tudo que ela implicou no ensino de História da África e da cultura africana e de diáspora no Brasil, não é? Portanto, estou certo que é um tema que a todos vai interessar muitíssimo, e o professor Alan Alves Santana vai falar de algo que ele próprio experimenta diariamente enquanto professor e enquanto pesquisador, que tem dedicado a sua atenção e a sua dedicação à área das questões do ensino e sobretudo a questão do ensino de História da África, não é? Fazendo assim uma leitura rápida curricular, só para apresentar o nosso conferencista. É graduado em História pelo Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, pós-graduado em Globalização e Cultura pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e a seguir fez o seu mestrado pelo Programa de Ensino de História da Universidade Federal de São Paulo, onde foi orientando da professora Patrícia Teixeira Santos, né, nossa coordenadora-geral, com uma tese intitulada Panafricanismo, Descolonização das Nações Africanas e o Ensino de História, o que já só pelo título já nos demonstra bem como estamos aqui com alguém que tem feito uma reflexão já de vários anos sobre a questão precisamente destes temas do ensino de História da África, não é? Atualmente atua como professor de História, portanto algo que não só tem a experiência intelectual de pensar sobre o assunto, mas a experiência prática de aplicar diariamente no terreno, que como toda a gente sabe é muito mais difícil do que refletir ou pensar sobre os assuntos, não é? Porque a prática do ensino é o desafio diário do inesperado, não é? O raciocínio intelectual é sempre muito bonito, muito bem orientado, mas a prática, ela foge completamente de qualquer exercício teórico, não é? Então, trabalha como professor de História na rede pública da Prefeitura de São Paulo, não é? No maior município do país, com tantas questões subjacentes, como todos nós sabemos, e portanto eu estou certo que o contributo que nós hoje vamos ouvir vai ser muito interessante para todos os colegas, pensando sobretudo quem nos acompanha aqui e que precisamente faz do ensino a sua vida diária, nomeadamente os colegas da Secretaria de Educação do município de Guarulhos. Alan, conforme o nosso costume, 1 hora de apresentação, com tolerância, obviamente. A seguir nós teremos as questões do público, as questões poderão ser feitas no bate-papo, não é? Para depois serem apresentadas ao professorado, elas vão ser recolhidas pelos nossos super monitores e no final nós vamos apresentar aqui as questões para poder estabelecer este diálogo entre todos nós, não é? Alan? Agradecendo sempre a Sabrina, que está aí com a gente, a Saturno, que está aí com a gente, todos José Francisco, a Euclides, e se tiver mais alguém que eu não tenha lembrado, o Pedro, nosso queridíssimo Pedro Mota. Então, muito grata à ajuda desses jovens aí que cria esse ambiente para que a gente possa trabalhar juntos. Muito grata. Mantém a sala a funcionar, não é? Na escola a gente já tem as paredes. Aqui as paredes são os nossos monitores que as mantêm, então é um ofício muito importante. Alan, a palavra é tua. Bom, então, boa tarde devidamente aí a todas e a todos, então, agora. Então, muito obrigado aí já por saída aí a todos os participantes, a todas as participantes. Quero agradecer, então, ao professor Nuno,
pelo convite, pela apresentação agora, a professora Patrícia, pelo convite. Também quero agradecer e parabenizar aí pela coordenação de mais uma série de mini cursos aí, sempre muito contundentes, muito importantes, especialmente na atual conjuntura, né? Mas continuidade aí é um trabalho de anos de intelectuais, movimento, enfim, né? Maravilhoso projeto dos mini cursos, então parabéns aí ao professor Nuno e à professora Patrícia. Obrigado também aí à monitoria, que faz esse trabalho técnico e viabiliza, então, o acontecimento da aula. E vamos lá, então, o Nuno já fez as apresentações aí para nós, né? Então, não vou me estender com relação a isso. Vou só fazer aqui um pequeno preâmbulo para situar aí, então, a natureza da aula que nós teremos agora, né? Explicar um pouco como que nós chegamos a essa proposta. Primeiro, vamos pontuar aqui, então, devidamente, né? A gente, uma ementa, né? Temos aí como título da nossa aula, Construção do Currículo de História Africana no Brasil. Então, que nós vamos fazer hoje aqui, né? O objetivo da aula é apresentar e discutir um conjunto de marcos na construção do currículo de História da África no Brasil. A aula se sustenta a partir de uma pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, sob orientação da professora Patrícia, entre os anos de 2016 e 2018, como o professor Nuno já comentou. Nessa pesquisa, eu desenvolvi um estudo sobre algumas possibilidades de inserção do panafricanismo, da temática do panafricanismo e da descolonização das nações africanas no ensino de história no contexto curricular brasileiro. Acontece que esse estudo ele não ficou detido exclusivamente, né, nessa tarefa, e alguns outros estudos adjacentes acabaram sendo executados. Aí, uma dessas adjacências é que vai amparar aqui o nosso trabalho hoje, né? Então, nessa pesquisa, eu investiguei esses aspectos da construção curricular em torno da história da África no Brasil, verificando as contribuições do movimento negro, professores e pesquisadores ao longo do século XX e do início do século XXI. A aula tem como ênfase debater alguns marcos que representam certo ponto de virada na construção desse currículo. Discutir-se-á, dessa forma, as ideias pedagógicas que circulavam no movimento negro, trabalhos do primeiro Fórum Estadual sobre o ensino da história das civilizações africanas na escola pública, uma atividade de 91, que aconteceu lá no Rio, tal como a promulgação da Lei Federal 10.639, de 2003, e a chegada dos manuais de referência para professores no pós-2003, a promulgação da lei. Exemplo, um manual chamado de A África na Sala de Aula, da autora Leila Leite Hernandes. A aula, ela busca dialogar com professores em formação, com professores que já atuam nas diversas redes de ensino, como com pesquisadores e demais interessados nas temáticas expostas. Essa é a proposta da nossa aula hoje, e como eu comentei, então, ela é uma parte, né, vou procurar fazer uma comunicação, então, de parte dessa pesquisa que foi desenvolvida entre 2016 e 2018, e este ano aí vou fazer uma pequena promoção, né, de uma novidade. A pesquisa está sendo publicada em livro agora, né, então, está sendo uma edição aí pela editora Dialética, em livro físico e em e-book, logo mais também temos disponível em e-book, em diferentes marketplaces, né, Amazon, Google, entre outros aí, e o trabalho de edição agora do livro é interessante porque tem algumas revisões, né, faço algumas revisões em algumas notas, em algumas ideias, que é isso, toda vez que a gente relê um trabalho nosso, né, imagino que isso aconteça aí com todo mundo que escreve, que produz, né, depois que a gente revisita as nossas produções, a gente se dá conta de que o estudo ele tem certos limites, ele alcança alguns objetivos e a gente depois acaba conhecendo outras referências, outros dados, outras fontes, outras perspectivas e percebe que todo estudo precisa ser atualizado, precisa ser revisto em algum sentido, né? Então, o livro ele é interessante por isso, mas, né, o grosso da pesquisa está disponível aí no repositório da Unifesp, plataforma Sucupira e companhia, né? Então, o grosso ele está disponível para quem tiver
o acesso à internet e quiser conhecer mais da pesquisa. Ela está indicada, em primeiro capítulo, é indicado como texto base para essa aula de hoje, né? Como um outro texto fundamental para a pesquisa, né? Deu um aporte de dados muito importante para a pesquisa. O texto Movimento Negro e Educação, da Petronilha Gonçalves e Silva e do Luiz Alberto Gonçalves. Então, esses dois autores fizeram um importante estudo, aí, publicado na forma de artigo, sobre parte, né, dessa construção curricular em História da África aqui no contexto brasileiro, e esse texto, essa produção, esse trabalho nos serve como aporte nesse sentido. Bom, o primeiro capítulo, então, que é o texto base aqui para nós nessa aula, esse capítulo ele segue um certo caminho e a aula vai seguir esse mesmo caminho. Então, este capítulo na minha pesquisa tem como título Marcos no ensino de História da África no contexto curricular brasileiro. E nessa unidade, nós temos 3 subtemas que vão nos orientar aqui. No primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre os antecedentes nesse sentido, os antecedentes da construção de um currículo de História da África no contexto brasileiro. A gente vai falar um pouco sobre o movimento negro e o ensino de História da África, muito amparados, por exemplo, em contribuições da Petronilha e do Luiz Alberto. No segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre o primeiro Fórum Estadual sobre o Ensino da História das Civilizações Africanas na Escola Pública, né? É um evento que tem esse título gigantesco, e ele tem essa importância, essa profundidade também, né? Proporcional. É um evento que aconteceu no Rio de Janeiro, em 91, que ele vai servir para nós como um exemplo, num contexto em que esse debate sobre a inserção dos temas de História da África, ele já está mais maduro no contexto brasileiro. A gente vai ver, então, que tipo de preocupação, que tipo de discussão se fazia a essa altura do campeonato, né? No início da década de 90. E, por fim, nós vamos comentar um pouco também sobre a importância da Lei 10.639 nesse sentido e o quanto, a partir dela, a gente vai ver uma série de manuais sendo escritos e esses manuais eles vão, com certeza, fazer uma renovação na formação de professores e no ensino de história na prática, no chamado currículo ativo, né? A gente vai ver o quanto, então, esse é um outro momento fundamental para a construção desse currículo. O que a gente está vendo aqui, né, que nós temos alguns momentos-chave, né, nós temos alguns marcos, então, na construção desse currículo. Então, fazendo aqui um pequeno retrospecto, né, de onde a gente, então, vai falar primeiro de um contexto do início da história republicana do Brasil, né, então o debate está situado aí, né, a gente não vai falar, portanto, de um contexto pré-republicano, né, não é a nossa intenção aqui, a gente vai falar de como, então, a gente vai construindo esse currículo num contexto republicano aqui no Brasil, vai falar um pouco desse início do período republicano, depois vamos avançar um pouco no que é, então, a conjuntura dos anos 40 e 50, né, no pós-República Velha, no pós-Primeira República, nos anos do Getúlio Vargas, nos anos do JK. Depois, nesse outro contexto mais contemporâneo, né, o que são os anos da movimentação do movimento negro num contexto da ditadura, né, isso até é um paradoxo muito, muito curioso mesmo, né, porque num contexto de muita repressão, a gente vai ver que o debate ele avança muito, e a gente vai ver, então, que já no contexto democrático, a gente tem esse último momento, que é o momento que a gente tem vivido hoje, né, o momento em que as coisas estão acontecendo muito como se idealizava nos anos 40, por exemplo, no Brasil. A gente vai ver que os anos 40 é um momento muito importante para essa discussão da construção do currículo de História da África no Brasil. Bom, então vamos devagarzinho aí, caminhando por essa trilha, né? Então, nesse primeiro momento, quero comentar essa questão dos antecedentes, né? Então, por que estamos falando em antecedentes? Por que não estamos falando do começo desse debate de uma maneira madura, né? Então, o primeiro momento que é importante a gente entender para a construção de um currículo de História da África no Brasil, um currículo que chegue à educação básica, que chegue para a grande massa de alunos no Brasil, né? Esse começo do período republicano, ele ainda é um contexto meio
imaturo, né? Nós estamos engatinhando nesse contexto. As coisas elas ainda não estão dadas, as preocupações, os problemas, os fenômenos eles ainda estão sendo estudados. A questão da educação para a pessoa negra, a questão da educação sobre a história da África, a questão da educação para as relações étnico-raciais, tudo isso ainda não está num painel muito evidente, nem para os intelectuais, para a academia, para os pesquisadores, e nem para a imensa maioria das pessoas. Então, vamos remontar esse contexto para que a gente torne essa situação mais inteligível, né? Vejam que, então, esse contexto da formação da República, né, de 1889 até 1930 no Brasil, é um contexto bastante conturbado. A gente está num contexto pós-abolição, a pessoa negra está buscando a sua inserção numa sociedade e, em tese, agora ela é democrática, em tese, nós temos os limites do Estado democrático de direito se delineando. O que acontece é que nós vamos ter aí uma série de problemas relacionados ao que é a condição da pessoa negra nesse contexto, né? A pessoa negra nesse contexto, muito embora ela esteja... Alain, perdão, desculpa. Sim, pois não, professora. Eu vou pedir à monitoria que desligue todos os microfones, fique só o do Alain. Legal. Peraí, o Alain ficou mudo. Alain, opa! Acho que agora está indo, né? Tá, agora está. É só legal. reativar. Quando desliga, desliga tudo. Beleza. Bom, então o que acontece é que, nesse contexto, muito embora a pessoa negra ela agora seja uma pessoa liberta, uma pessoa que goza da liberdade, ela é uma pessoa que ainda tem uma parca inserção, uma inserção muito precarizada na sociedade, na dinâmica da vida em sociedade. Sobretudo porque a gente está vendo o fenômeno da tentativa de embranquecimento, né, por parte do governo e das elites nesse contexto, né? Então, a gente fala desse contexto da imigração em massa, da chegada dos imigrantes italianos, de uma segunda onda de portugueses, dos alemães e até dos asiáticos, dos japoneses, né? A gente está falando justamente desse movimento do projeto de embranquecer uma sociedade, né? Ao invés de se inserir a população negra na dinâmica econômica que está passando por uma reciclagem, uma modernização, né? A gente saindo do modelo, portanto, agrário e tentando, né, se industrializar, ao invés de você empregar a população negra, está aí, né, um exército de pessoas dispostas ao trabalho, na dinâmica de uma formação do sistema capitalista no Brasil, você pretere essa população e incentiva a chegada do imigrante. O que acontece, então, é que essa população ela vai ficar marginalizada, um contexto que, mesmo para quando você não é negro, né, a educação ela ainda não é um projeto que amadureceu e está em vias de concretização, né? A educação pública ela é muito arca ainda, ela é muito tímida, não existe ainda um projeto audacioso de expansão do ensino público, de consolidação do ensino público. Então, mesmo para a pessoa que não é negra, o acesso à educação ele ainda é muito complicado. O que acontece é que essa pessoa negra, ela tem essa outra desvantagem, né? Ela não tem o acesso à educação, ela é negra, ela não tem acesso ao mundo do trabalho, ela não tem acesso ao dinheiro, ela não tem acesso à moradia, ela não tem acesso a nada, né? Então, o que acontece é que, nesse contexto, no caso brasileiro, nós vamos observar que vão surgir, né, a comunidade negra vai desenvolver diversas organizações, diversos coletivos, diversas agremiações que vão trabalhar para a devida inserção, portanto, da pessoa negra na sociedade, para a participação da vida em sociedade em diferentes esferas, tanto do ponto de vista cultural, quanto acadêmico, escolar, econômico. Então, no artigo que eu indiquei, então, do Luiz Alberto e da Petronilha, por exemplo, esses dois autores vão mencionar, né, diferentes exemplos de organizações e já vão emendando essa discussão também, por exemplo, no caso da imprensa negra, né? Diversos jornais, eles também tinham um braço, a palavra não é exatamente ONG, né? Mas essa espécie de agremiação que também fornecia outros tipos de vivência para uma comunidade negra. Então, por exemplo, no caso da imprensa negra, nós tínhamos diferentes jornais que publicavam textos, matérias, artigos, reportagens sobre o cotidiano do país e da comunidade, né, a partir de uma enunciação negra
dirigido em grande medida também para uma população negra. O grande problema com a questão da imprensa negra, é uma observação até que a Petronilha e o Luiz Alberto vão fazer no artigo, é que as pessoas não eram escolarizadas, né? O grosso da população, sobretudo da população negra, não era escolarizado. Então, como a gente atinge, né, uma população que não é letrada com uma imprensa negra? Então, eles o tempo todo vão falar, né, da importância que tem a imprensa negra, né? Então, a gente fala assim de currículo, por exemplo, né? A imprensa negra, ela não está ainda, então, nesse contexto da formação da República, as pessoas elas não estão preocupadas com um currículo de história da África, mas as pessoas da imprensa negra, pessoas que fazem a informação circular, mesmo com essa contradição, né, de uma informação ter que circular com o signo da letra, né, da escrita, entre uma comunidade que massivamente não é letrada, né, eles estão com uma preocupação: a população negra precisa se escolarizar. O primeiro passo, né, esse era o diagnóstico, essa era a percepção dos comunicadores atrás da imprensa negra, né? Eles tinham essa percepção de que para a população negra, então, participar da vida social, para a população negra acessar a economia, para a população negra viver, usar dos seus direitos agora libertos, eles precisavam estar escolarizados, precisavam saber ler e escrever. Então, por vezes, esses jornais, eles também tinham agremiações e iam oferecer algum tipo de espaço onde a pessoa negra poderia ir lá aprender a ler e escrever, por exemplo. Então, um primeiro movimento da população negra no Brasil, e ainda um movimento negro um pouco difuso, né? As coisas elas ainda não estavam nítidas, as tarefas não estavam nítidas, né? Como nós estávamos falando, o movimento ele ainda não era muito coeso, né? Não existia uma coordenação nacional, cada realidade, cada estado ia viver situações muito particulares, né? Mas no caso paulista, por exemplo, né? Esse vai ser o movimento que vai ser feito nesses primeiros instantes da República. O que acontece, então, é que a gente está vendo, em primeiro lugar, né, para a gente falar de um currículo de história da África no Brasil, a gente fala desses antecedentes. A gente fala, então, de pessoas negras se organizando de alguma forma, tentando entender o que está acontecendo com a vida delas e pensando o que elas precisam para dar conta do mundo. Pensando especificamente em educação, a primeira tarefa a gente precisa aprender a ler e escrever, a gente precisa se escolarizar. Bom, uma tentativa nesse sentido, né, um projeto bastante ousado, só para a gente entender até onde foi o pensamento das pessoas que estavam envolvidas com a imprensa negra, né? Existia um projeto chamado Liceu Palmares, de que fala o Luiz Alberto e a Petronilha, né? O Liceu, ele seria uma escola voltada à comunidade negra, mas não exclusivamente à comunidade negra, né? Mas preferencialmente à comunidade negra. E o Liceu, ele ia oferecer ensino primário, ginasial, e ia ter um braço também profissionalizante. O problema é que o projeto do Liceu ele não vingou, faltou fundos para as pessoas que estavam por trás do projeto, mas eu acho que o projeto ele é bastante significativo porque mostra que, então, quem estava preocupado com a educação nesse contexto, né, a partir de uma perspectiva negra, vamos colocar assim, estava preocupado, então, com o acesso da pessoa negra, portanto, a uma vida numa sociedade letrada, que está regulamentada por instituições e pelo direito, coisas que estão completamente ali funcionando a partir dos signos da escrita, da leitura, né? Então, veja que aqui tem uma coisa bastante importante da gente perceber, que ainda que a gente não viva um verdadeiro Estado democrático de direito, ainda que a democracia ela não seja consolidada, né? Ela não esteja consolidada, ela não tem um alcance muito amplo, o ponto nominalmente, teoricamente, nós estamos vivendo um contexto agora de Estado democrático de direito. Por que isso é importante de ser percebido? Porque no contexto brasileiro específico, né, o que nós temos antes é um contexto de colônia e um contexto de império. Modelos de Estado, portanto, que passam ao largo de qualquer coisa que lembre a democracia. Então, ainda que nominalmente, é muito importante a gente perceber que já nesses primeiros anos, né, depois de 1839, a gente está falando de um jogo que acontece dentro dos limites do Estado Democrático de Direito. Ainda que, novamente, né, para a população negra, o crime do racismo ele ainda não é previsto, o acesso da pessoa negra à escola ele ainda não está dado, a inserção no mundo do trabalho ainda não está dado, mas é isso. As pessoas agora elas vão começar a pensar como participar desse novo jogo, como sobreviver nesse novo jogo. Isso também é importante de ser percebido porque, na minha pesquisa,
eu fiz um esforço e que hoje eu lendo já não tem nem qual é o número da releitura que eu estou fazendo aqui da pesquisa, né? Mas toda vez que a gente vai fazer uma comunicação sobre a pesquisa, a gente acaba revisitando ela. E revisitando a pesquisa agora, eu sinto que eu precisava dosar algumas coisas ou explicar melhor, né? Um argumento que eu desenvolvo muito na pesquisa, especialmente nesse primeiro capítulo, é que é possível a gente perceber uma movimentação no movimento negro brasileiro e é muito tributária do panafricanismo, né? Vejam só. Desculpe, professor, Imagina. não é por mal, não, é porque nós temos diferentes acessos, né? Pessoas de diferentes estados e horas diferentes. Como a aula está sendo gravada, eu vou pedir a gentileza de todos estarem atentos e desligarem seus microfones. Monitoria, por favor, desligue todos os microfones. Alan, abre o seu. Tá legal aqui. Muito obrigada. Tranquilo. Então, na sequência, galera, vejam que a minha preocupação na pesquisa, né, era falar do panafricanismo e, mais uma vez, nessa discussão do currículo, ela é adjacente. Na verdade, ela até é inerente, né? Mas o que acontece é que, quando a gente fala de panafricanismo, né, vou conceituar algumas coisas para a gente falar a mesma língua. Evidente, é uma conceituação possível e tudo é passível de discussão aqui na hora da gente abrir debate, porque as perguntas a gente pode rachar aqui agora, né? Porque na minha pesquisa mesmo eu saio rachando com muita gente, né? Mas é no melhor sentido do desenvolvimento científico, para o debate acadêmico, para o desenvolvimento de ideias, né? Então, eu mesmo me refaço muito com os conceitos, então a dissonância, a discordância que é super bem-vinda, né? Mas quando eu falo em panafricanismo, gente, eu me amparo, por exemplo, na conceituação da Elisa Larkin Nascimento, alguém que eu vou usar bastante também nesse primeiro capítulo, né? Uma autora que eu vou trabalhar bastante com ela. A Elisa, ela é cofundadora do IPEAF, né? Instituto de Pesquisas em Estudos Afro-Brasileiros lá do Rio, cofundada com Abdias do Nascimento, né? O falecido companheiro dela. Então, os dois têm uma importância muito grande para o debate sobre a construção do currículo em História da África no Brasil, mas também para os estudos sobre África, sobre diáspora no Brasil, né? São duas figuras intelectuais assim fundamentais da história nesse sentido no nosso país. E a Elisa, quando vai falar do panafricanismo, ela fala o seguinte, né? Eu faço citação na pesquisa algumas vezes. O panafricanismo ele pode ser percebido como a teoria e a prática para a libertação de todos os povos da África, onde quer que se encontrem. Eu faço uma leitura desse conceito dela, né? Então, de que o panafricanismo ele está preocupado não só com a colonização das nações em África, sobretudo nos anos ali da Segunda Guerra Mundial, né? Dos surtos de descolonização, né? Entre 45 e 70, 80, né? A gente fala de panafricanismo, eu não estou falando só disso. Eu estou falando também de um conceito que vai nascer no final do século XIX, com pensadores como Horton e Crummell, vai se desenvolver de modo mais maduro com Webb Du Bois e Marcus Garvey nos primeiros anos do século XX. E eu acho que eles são a representação mais madura dessa ideia, mesmo que a Elisa estabelece do panafricanismo, né? Se a gente parar para pensar nos esforços do Du Bois com a organização dos congressos pan-africanos, congregando a militância e a intelectualidade negra em todo o Ocidente, né? Chamando toda essa intelectualidade da África e da diáspora em todo o Ocidente para poder debater a condição da pessoa negra, de novo, dentro dos limites do Estado Democrático de Direito. O esforço do Marcus Garvey com a UNIA, a Organização para o Progresso Negro, que tinha esse mesmo movimento, né? É até interessante, essa é uma das coisas que eu falo que eu queria rever na pesquisa, né? Que eu estava dizendo aqui para vocês que as agremiações, a imprensa negra, né, elas vão desenvolvendo, portanto, mecanismos para que a pessoa negra consiga se inserir na sociedade ao largo do Estado, né? Apesar do Estado. O Estado ele não está preocupado com a inserção digna da pessoa negra. O Estado não reconhece a dignidade e os direitos da pessoa negra devidamente nos primeiros anos do contexto republicano aqui no Brasil. Então, as comunidades negras, elas vão correndo por fora do Estado, auxiliando-se mutuamente. Então, apesar do Estado, a população negra vai construindo mecanismos para se inserir na sociedade.
esse movimento da nossa comunidade negra, né, do nosso proto-movimento negro, que vai se formando, por exemplo, nesse contexto, né, eu vou argumentar na pesquisa que ele é tributário do panafricanismo. Mas não, hoje, é isso que eu digo, né, hoje eu já não faço mais essa correlação direta, né, eu já dosaria melhor essa argumentação, né, na pesquisa, eu vou dizer que, assim, a gente se movimenta assim aqui no Brasil porque o panafricanismo vai se movimentando assim no resto do mundo, né, caso da UNIA, por exemplo, com Marcus Garvey, né? Ele cria essa organização que vai ter mais de 1.000 filiais espalhadas em 40 países, que oferecia escola, que oferecia letramento, que oferecia capacitação profissional, que oferecia a possibilidade da pessoa desenvolver arte, cultura, viver arte e cultura, que oferecia assistência judicial para o caso das pessoas que precisavam se defender judicialmente, que precisavam denunciar o racismo e imputar crime nas pessoas que cometiam racismo contra elas, etc., né? Esse é o tipo de agência da UNIA, uma organização criada pelo Marcus Garvey, um dos teóricos do panafricanismo, né? Por isso que eu digo que com esse tipo de figura o panafricanismo está mais maduro, né? Vejam que, então, o trabalho do Garvey, alguém que está na diáspora, né, pensador jamaicano, é trabalhar pelo reconhecimento, pela inserção digna da pessoa negra nas sociedades pós-abolição, em sociedades que estão ali dentro do quadradinho do Estado Democrático de Direito. De novo, ainda que nominalmente. Mas é justamente esse o trabalho do panafricanismo, por exemplo, fazer com que esse Estado Democrático de Direito, ainda que nominalmente, passe a ser, então, agora, né, um Estado Democrático de Direito verdadeiro, né, verdadeiro, sentido e vivido da comunidade negra também, na Jamaica, nos Estados Unidos, em África, no resto da diáspora, enfim. Esse é o trabalho de pessoas como Marcus Garvey, esse é o trabalho de pessoas como Webb Du Bois, por exemplo. E esse foi o trabalho da imprensa negra, por exemplo, nos primeiros anos da República no Brasil, né? A grande questão que está aí, né? E o duro é que é uma discussão que precisaria ser mesmo parada por pesquisa, né? A Petronilha e o Luiz Alberto, eles vão falar nesse artigo, né, que eu faço referência, então, que é um texto básico para nós, eles vão falar que, assim, tem inclusive um exemplo de jornal da imprensa negra paulista que replicava textos, que divulgava textos do Garvey, do Du Bois. Então, fico me questionando aqui, né? O quanto, então, essas ideias do Garvey e do Du Bois, por exemplo, né, de como se movimentar nesse novo modelo de sociedade, né? Como isso já não era mesmo uma referência para os nossos intelectuais negros, né? Então, eu ainda não sei precisar o quanto. Na pesquisa eu estava muito mais apaixonado, né? Então, eu argumentei que é isso, que o nosso movimento negro, ele vai mesmo se norteando um pouco pelo panafricanismo. Mas eu precisaria hoje, né, de novo, fica até aí um convite, né, para quem nos assiste, então, que participa da atividade, né, considerar a necessidade de pesquisar melhor isso, né? O quanto o panafricanismo ele consegue chegar nessa primeira geração de intelectuais negros no pós-abolição, né? O quanto essas ideias de Garvey e Du Bois, por exemplo, o quanto elas chegam forte para esses comunicadores da imprensa negra, né? Então, assim, eu sei que ela existe, mas eu não sei o quanto ela é forte, né? Então, uma coisa que eu dosaria hoje se eu fizesse a pesquisa novamente, né? Se eu tivesse que refazer a pesquisa. Mas, bem, dito tudo isso, vejam que essa vai ser a movimentação da intelectualidade negra, da comunidade negra, nesses primeiros anos da República, então entre 1889 até 1930, e a partir de 30, mais especificamente a partir de 40, as coisas vão mudar. Vão mudar, e isso é também uma discussão que faz a Petronilha e o Alberto, né, o Luiz Alberto, porque agora entra uma figura decisiva no debate curricular da história da África no Brasil, né? Entre a figura do Abdias. O que acontece na década de 40? Na década de 40, a gente tem o Teatro Experimental do Negro, como um projeto que funciona, que existe aqui no Brasil. Então, o Abdias Nascimento, esse outro intelectual que eu acabei de falar, né? Um militante, um grande estudioso da questão da pessoa negra no Brasil, né? Da condição da pessoa negra no Brasil, desde esse contexto até o final da vida dele, aqui quase na virada do século, né? E é isso, o Abdias, ele teve projetos com arte, como o caso do Teatro Experimental do Negro, então um projeto estético, mas também a partir dali vieram muitos debates, veio muito de teoria também para alimentar o debate sobre educação, sobre lei, sobre direito, sobre justiça. E ele também desenvolveu outros estudos de natureza sociológica também, né? Como é o caso do livro dele com o genocídio do negro brasileiro.
Isso para não falar também das pinturas que o Abdias tinha, né? Ele também pintava, então o Abdias é dessas figuras que é polivalente, né? Um intelectual de muitos talentos, de grande relevância, portanto. Outra figura que precisaria ser mais pesquisada, né? Precisamos conhecer melhor a biografia do Abdias. Os alunos no Brasil, né? A educação básica precisa conhecer mais a biografia do Abdias, né? Abdias, inclusive, é um desses militantes que também circulou pelos fóruns, pelos congressos pan-africanos, né? Dessa figura que é um intelectual internacional também, né? Para além do período também em que ele se autoexila no contexto da ditadura, e aí esse vai ser um período muito profícuo para a vida dele em relação à intelectualidade diaspórica fora do Brasil, né? E alguns estudos nesse sentido já existem por aí também, infelizmente. Bom, o que acontece quando o Abdias e as pessoas que trabalham com ele no Teatro Experimental do Negro estão produzindo, então, a proposta do teatro nos anos 40, o que eles estão produzindo? Então, agora a gente já está saindo dessa esfera dos antecedentes, né? Antecedente na discussão sobre currículo de história da África no Brasil é essa atuação da imprensa negra e dessas outras agremiações que a gente falou, né? São pessoas que estão tateando ali a questão do negro, tateando a questão da educação, e elas chegam nesse entendimento de que o lance é escolarizar o negro. Ponto. Não se fala muito de currículo, do que ensinar. Mas, quando a gente chega nos anos 40, com o Teatro Experimental do Negro, o que o Abdias e os outros intelectuais que trabalham com ele estão pensando? Eles estão pensando que a grande questão ali agora não é só pensar a escolarização do negro. Esse é um problema. Ele precisa ser enfrentado, a gente tem que escolarizar o negro sim, com certeza. Mas isso não vai resolver tudo. Não vai resolver tudo porque a escolarização ela também reproduz os preconceitos. A escolarização também reproduz o racismo. O racismo está em toda parte. A escola é uma parte da sociedade. Então, se o racismo ele faz parte da sociedade, se o racismo ele é estrutural, a escola é uma parte da sociedade. Então, se isso é uma condição estrutural da nossa sociedade, se o racismo ele estrutura as relações sociais da nossa sociedade, as relações sociais que vão se estabelecer na escola, elas vão estar também atravessadas pelo racismo. Então, qual que é o diagnóstico que o Abdias e outros intelectuais dessa época, sobretudo que vão estar trabalhando no Teatro Experimental do Negro, que eles vão discutir? E a gente também tem que começar a pensar como rever os mapas culturais das pessoas no Brasil. Isso eles vão falar com base em Guerreiro Ramos, né, um outro estudioso da questão da condição da pessoa negra no Brasil. Então, eles vão pensar, bom, a gente precisa mudar o currículo. A questão não é tão somente colocar o negro em pé de igualdade, de competição com a pessoa branca. Isso não vai acabar com o racismo. A pessoa até pode estar competindo com mais ferramentas, buscando um pouco mais de igualdade na hora de competir no mercado, no acesso à universidade, etc. Mas ele ainda vai continuar sendo discriminado. Não importa quanto dinheiro ele tem, que cargo ele ocupa, que profissão ele exerce, o racismo ainda vai estar aí. E não só esse racismo individual, racismo estrutural. Ele ainda vai ser a preferência da polícia, ele ainda vai ser a preferência do presídio, ainda vai ser a preferência do sistema judicial. Então, a gente precisa rever a forma como a pessoa negra ela é percebida, como ela é representada, como ela é apreendida, como ela figura no campo das representações, nos mapas culturais das pessoas no Brasil. Então, como que a gente muda as relações étnico-raciais? Como que a gente muda a representação da pessoa negra? Como que a gente muda a representação da história da pessoa negra? A gente vai para a educação. Então, a partir dos anos 40 e 50, a gente vai ver, então, que os intelectuais negros, no caso do Abdias, eles vão começar a desenvolver esse debate. Que, então, a gente tem que mudar o currículo. A gente tem que disputar o currículo. E vejam que, então, até então, o movimento negro no Brasil, ainda difuso, sem coordenação nacional, ele estava correndo por fora do Estado. Ele não estava querendo muito disputar o Estado. Sobretudo, né, e essa é uma hipótese que a Petronilha e o Luiz Alberto vão levantar no artigo deles, sobretudo porque se desconfiava do Estado. Até outro dia o Estado legitimava a escravidão. Coisa boa vou esperar do Estado, então. Por isso correr por fora do Estado. Mas agora, essa é a discussão. Se a gente ficar correndo por fora do Estado 40, 50, 60 anos depois da abolição, a gente nunca vai participar do Estado, a gente nunca vai participar da vida social, a gente não vai viver a dimensão política da vida social, por exemplo. Então, isso está errado. Então, a gente precisa, sim, participar dessa esfera da vida social, a gente precisa disputar a esfera política. E aí é uma lição da época do Platão, né? Quem não gosta de política está fadado a ser governado por aqueles que gostam. Então, esse é um tipo de debate que Abdias e
os intelectuais nessa época vão fazer, de que é importante, sim, disputar o Estado, é importante, sim, disputar as instituições jurídico-normativas, é importante fazer um debate sobre o que é lei, sobre o que não é lei, sobre as novas leis que precisam ser institucionalizadas, enfim, é um debate sobre a legitimidade do Estado, né? A gente precisa reconfigurar as legitimidades do Estado. Então, nesse sentido que o debate vai caminhando, até que na década de 70, fundado em MNU, em 1978, funda-se o Movimento Negro Unificado. Esse debate ele vai acontecendo de tal forma, não só agora em São Paulo, não só no Rio, né? É o caso com o pessoal do Teatro Experimental do Negro, com a Abdias, né? Mas ele vai correndo todo o Brasil. Na verdade, talvez, né? Até antes mesmo desse debate, a gente tivesse polos de discussão nesse sentido, mas falta documentação, a gente precisaria achar essa documentação, né? Mais uma ideia aí, né? Por vezes, né? Eu sou um pesquisador aqui de São Paulo, né? Então, às vezes a gente fica limitado às coisas que a gente tem aqui na nossa região, no nosso estado, né? É importante ver também como que se dava essa luta no norte, por exemplo, né? Eu não sei o que acontecia nesses primeiros anos da República com a comunidade negra no norte, com a intelectualidade negra no norte. Será que havia uma imprensa negra também no norte do país, no centro-oeste? Não sei. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que se perguntar. No Nordeste, né? A gente sabe, por exemplo, que o Nordeste era potência do ponto de vista da resistência nos anos da colônia, né? Mas e nesses primeiros anos da República, né? Como estava o Nordeste em relação à questão da resistência negra, né? Então, ainda tem muita coisa para a gente estudar. Bom, então, com a formação do MNU em 1978, esse debate ele já está com muito mais fôlego, né? Ele já está com muito mais perna. Aí a gente vai começar a ver diferentes eventos acontecendo entre academia, entre militantes, e até agora entre agentes do Estado. Nos anos seguintes da formação do MNU, e eu falei no início, né? Paradoxalmente, porque são os anos da ditadura, né? A gente vai ver que alguns municípios eles vão desenvolver secretarias especiais para discutir a questão da pessoa negra, para discutir a questão do racismo no Brasil. A gente começa a olhar um pouco mais seriamente para o espelho, né? Ainda que hoje é difícil a gente pensar isso, né? Porque ainda hoje a gente olha e vê que a sociedade brasileira como um todo ela é um pouco cínica nesse sentido, né? De reconhecer o quanto o racismo ele é estrutural, o quanto ele atravessa a gente, né? Do dedão aos fios de cabelo. Mas vejam que há um movimento de partes, né, de setores da sociedade para sim pautar essa questão, né? Não à toa a gente não estaria aqui hoje fazendo um debate dessa natureza, né? Então, a gente tem que reconhecer que esse debate ele foi avançando, ainda que devagar, nessas décadas, sobretudo nos anos 80. E depois da década de 80, quando a gente já tem um movimento negro unificado, uma coordenação nacional para o movimento negro, a gente já tem um painel mais ilustrativo, mais coeso, mais nítido do que é problema da pessoa negra. Quando a gente já entende que então a questão do racismo, ele não é uma questão do negro, a questão do branco, a questão da branquitude, que incide sobre a população negra, né, que prejudica a população negra, e cria uma percepção distorcida na pessoa branca de que ela é superior, né? A gente já tem mais delimitado esse painel, quando a gente já sabe melhor, então, quais são os problemas, né? Depois de décadas de estudo sobre o que é o racismo, que é a inserção da pessoa negra, a privação dela de espaços no mundo do trabalho, na academia, na escola. A gente já está entendendo melhor, então, o que está acontecendo numa sociedade pós-abolição. Acontece um evento como o primeiro Fórum Estadual sobre o Ensino de História das Civilizações Africanas na Escola Pública, em 1991, lá no Rio de Janeiro, um evento que é promovido do IPEAFRO, Instituto fundado por Abdias e por Elisa Larquim, uma parte lá da gestão municipal, que é a CDPROM. A CDPROM é a Secretaria Especial para Assuntos Africanos ou Afro-Brasileiros, nesse sentido. Então, vejam que é o Estado vem reconhecendo as demandas de parte da população, do movimento negro, da academia, da militância, enfim, das pessoas que estão levantando esse debate há décadas agora, né? Veja que então, a gente remonta esse debate lá nos primeiros anos da República e agora, então, já temos anos e anos, né? Chegamos a quase um centenário de anos na República, debatendo, então, o que é a inserção da pessoa negra na sociedade brasileira da abolição. Então, o Estado, 100 anos depois, começa a reconhecer que algo precisa ser feito para dar conta dessas problemáticas. Algo precisa ser feito para dar conta da questão da moradia da pessoa negra. Algo precisa ser feito para dar conta da inserção no mundo do trabalho da pessoa negra. Algo precisa ser feito para dar conta da inserção da pessoa negra na escola.
algo precisa ser feito para dar conta da inserção da pessoa negra na universidade, inserção no limite dela na vida social. E aí, o Rio de Janeiro, então, vai fazer esse reconhecimento, né? O município faz esse reconhecimento e promove uma atividade junto, então, com o IPEAFRO, que vai ser esse encontro, esse fórum. O fórum, galera, ele pode ser conhecido através dos anais dele, né? Se vocês jogarem aí no Google agora, né, IPEAFRO, vocês conseguem entrar no portal do IPEAFRO e eles têm um acervo digital. No acervo digital, até eu publiquei a pesquisa, né, faz um tempo que eu não acesso o acervo digital, mas até 2018 o acervo digital tinha disponibilizado lá esses anais desse fórum, né? Então, se alguém quiser desenvolver algum outro estudo sobre essa atividade, né, uma chave, né, uma possibilidade, um caminho, é ir atrás dos anais, como eu fui. Outra possibilidade é ir atrás das pessoas que participaram do fórum, né? A exemplo da professora Patrícia. A professora Patrícia é uma dessas pessoas que participou da atividade, né, do primeiro fórum estadual promovido pelo IPEAFRO e pela CDPROM. Então, acho que há também uma entrada para fazer um trabalho de história oral com pessoas como a professora Patrícia, né? Eu participei do fórum e fiz o primeiro curso, fui aluna da primeira turma deles. Então fica aí a dica, né? Nós precisamos falar com essas pessoas, precisamos saber que tipo de atividade, né? Que formação que se fazia, quais eram os problemas colocados, né? Evidente, tudo isso está lá nos anais, mas é uma outra referência que nós teríamos, né? É conversar com as pessoas que participaram da atividade, sobretudo pessoas como a professora Patrícia, né? Que tem uma inserção de formar professores, né? Então, o que é para uma pessoa, né, que passou por uma experiência de formação como aquela, de estar formando professores com todas essas referências históricas que nós tivemos nesse debate, nesse sentido, né? Bom, e o que não tiver disponível no acervo digital lá do IPEAFRO, gente, vocês podem mandar um e-mail para a Elisa está lá até hoje trabalhando no IPEAFRO, tem a equipe de assessoria dela, né? São todos muito solícitos, muito prestativos, né? Foi uma dessas intersecções entre movimento negro e academia que me atendeu na hora de fazer a pesquisa, né? Então, para quem estiver interessado em conhecer mais a história da Abdias, da Elisa, do IPEAFRO, a história desse debate curricular de história da África, a história dessa atividade que a gente vai discutir um pouco agora, vale a pena entrar em contato com o IPEAFRO. Ora, é claro, toda a contribuição que o IPEAFRO dá até hoje, produção de material didático, né? Eles também têm esse braço de produzir. IPEAFRO é Instituto de Pesquisas e Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. IPEAFRO. IP, com P de pato. Isso, IPEAFRO. Bom, gente, eu tô vendo que tá rolando uma ideia aqui no chat, né? Eu não tô conseguindo acompanhar tudo, uma coisinha ou outra eu consigo ver, tá? Mas depois eu prometo que vou comentar tudo que vocês colocarem aí, tá? Bom, eles também produzem, eles têm uma coisa super legal, assim, só fazer um parênteses aqui, né? Eles têm um material didático, né? Que é uma linha do tempo das civilizações africanas. Não sei se vocês já viram uma coisa dessas, né? Nunca tinha visto, até a ver deles, né? É uma história do tempo, como a gente costuma ver do Ocidente, só que com a história das civilizações africanas. Eles fizeram. Então, eles têm esse tipo de coisa. É um instituto, assim, fundamental para a educação das relações étnico-raciais, para a história da África, da diáspora, para a história afro-brasileira, fora outros materiais que eles têm, fora a formação que eles promovem por aí, etc. e tal. Vejam que, então, o IPEAFRO tem um lugar singular na história da África, no contexto curricular brasileiro, né? Fora e por dentro do Estado. Então, como nós estamos falando, essa atividade é uma atividade, né, de 91, lá no Rio de Janeiro, que está congregando esses esforços que antes corriam por fora do Estado com o Estado. O Estado, então, passa a reconhecer e as pessoas passam a entender, então, que é fundamental a gente disputar o currículo. É fundamental a gente disputar o currículo que é defendido e implementado pelo Estado. Um diagnóstico que já era feito pelo Abdias lá na década de 40, então. Então, agora, as pessoas elas vão sentar e vão falar, bom, então a gente agora já sabe um pouco melhor o que é a inserção da pessoa negra numa sociedade pós-abolição, a gente já sabe quais são os problemas no mundo do trabalho, a gente já sabe quais são os problemas das representações, mas o que são os meandros na escola? O que está faltando, então, a gente afinar aqui na escola? Como que a gente muda aqueles mapas culturais que falava o Guerreiro Ramos, que invocou aqui a Petronila e o Luiz Alberto, né? Como é que a gente muda esse conjunto de representações na cabeça das pessoas? Como é que a gente muda a percepção do negro? Como é que a gente acaba com o racismo no limite? Então, dentro da escola, vai haver aqui agora um debate.
Esse debate vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou pedir licença para vocês para fazer algumas citações aqui, só para ilustrar, né? Como que essa discussão aconteceu nesse fórum. Então, como que eles fizeram uma discussão sobre currículo de História da África? Já dando um pouco de spoiler, né? Um dos jeitos da gente combater o racismo é justamente mostrando que, então, a pessoa negra, ela não tem um cabelo ruim, mostrando que a pessoa negra, ela não vem de escravos, mostrando que a pessoa negra, ela descende dos povos do Mali, ela descende dos povos do Congo, ela descende dos povos iorubás, eram escultores, que eram mineradores, que eram artesãos, eram ourives, e sabiam sistematizar o conhecimento histórico com os griots. Tiveram homens que já foram as pessoas mais ricas das suas épocas, como Mansa Musa. Então, vejam que o ponto é, a gente mostra para as pessoas que a pessoa negra, ela não é a pior coisa que existe na sociedade, quando a gente mostrar que ela tem história e que ela já foi o melhor em outros contextos. E por que ela também não pode ser o melhor agora, né? Por que ela não pode ser percebida também como belo, como inteligente, como aquilo que também pode gozar do espaço na medicina, na engenharia, na arquitetura, na vanguarda do desenvolvimento técnico e científico, artístico, acadêmico, intelectual, etc. Por que a pessoa negra não pode gozar do mesmo espaço que a pessoa branca, né? Então, uma das respostas vai ser justamente essa, disputando o currículo, ensinando para as pessoas que somos iguais, mas de verdade, mostrando que existe uma diferença, que ela gera desigualdade hoje, mas que, em última instância, né, e essa é uma discussão, por exemplo, do pensador martinicano Frantz Fanon, né, o chamado radicalismo, o universalismo radical dele, né, o humanismo radical dele, é isso, né, reconhecer que a diferença ela gera desigualdade, e que se a gente consegue, então, combater essa percepção estereotipada da pessoa negra, né? E se a gente consegue fazer a pessoa negra largar as suas máscaras brancas, né? Então, sim, a gente vai conseguir chegar num humanismo radical, em que todos são percebidos como humanos, né? Universalmente. Mas é isso, não há como chegar nesse reconhecimento amplo da dignidade do outro, da humanidade do outro, sem antes reconhecer que a diferença hoje, ela gera desigualdade. Então, cientes disso, como esse debate vai acontecer no primeiro fórum que a gente fala, promovido pelo IPEAF, pela CDPOM, em 1991, lá no Rio de Janeiro. Uma pesquisa que foi muito debatida nesse contexto, nessa atividade, foi uma pesquisa feita por uma pesquisadora chamada Vera Moreira Figueira, uma pesquisa que ela ficou em 88, 3 anos antes do evento, e ela colocou para ser debatida na atividade. Essa pesquisa da Vera é uma pesquisa que, não lembro agora o título da pesquisa, mas era uma pesquisa que ela tinha o seguinte objetivo. Ela queria verificar como estava colocada a questão do racismo nas escolas públicas do Rio. Bom, racismo existe, né? Parte da sociedade, é estrutural. Como que ele aparece na escola se a escola é uma parte da sociedade, né? Ele aparece, não aparece? Como ele aparece? O quanto ele aparece? E a hipótese dela é de que ele nem ia aparecer muito no Rio, que, sobretudo nas escolas públicas. Escola pública no Rio, imagina, tem um Mundial no Negro, né? A maior parte das pessoas, talvez já nesses anos, né? Quase 100 anos depois de quando a gente começou a falar, né? Há 100 anos de república, imagina, vai ter um monte de aluno negro lá e, pô, de repente, a gente está indo até com um pessimismo muito grande, né? Então, vamos ver o que acontece. E, né, adiantando a discussão, ela cai do cavalo e vê que o racismo estava ali comendo solto, né? Qual foi a pesquisa dela? Ela fez uma pesquisa em 3 eixos. Ela fez uma pesquisa com alunos, para ver, então, como estava colocada a questão do racismo com os alunos. Ela fez uma pesquisa com os professores, entrevista com os professores, e ela fez uma... na verdade, ela fez uma pesquisa com os alunos e com os professores, e no restante da atividade, outras pesquisas foram sendo debatidas, mas é que eu recortei assim, eles fizeram diferentes análises sobre os materiais didáticos da época. Estou falando isso, né? E a gente vai falar um pouco agora, então, de como o racismo estava colocado para alunos, professores e para os materiais didáticos, porque existe um conceito chamado de cultura escolar, estudado por especialistas como Dominique Julliat e Vinhal Frago, pode ser conceituado como cultura escolar é a cultura que existe na escola. Mas não é tão simples assim. Porque o que é essa cultura que existe na escola? Ela é uma cultura que ela é o produto de uma intersecção entre a vivência dos alunos,
que são parte dos atores que estão na escola, a vivência dos professores, são os outros atores da escola, os professores, os demais educadores, né, os demais profissionais que trabalham na escola, e a norma. A intersecção entre alunos, professores, né, educadores e norma é a cultura escolar. Então, a cultura escolar são esses elementos simbólicos que vão orientar ações, atitudes dentro da escola. A cultura fora da escola é racista? Um argumento que eu desenvolvo aqui na pesquisa, né, é que a cultura escolar é racista. A cultura escolar era permeada pelo racismo. Então, eu recortei aqui na pesquisa isso, né? Tanto na pesquisa da Vera quanto nas outras pesquisas que foram debatidas nesse primeiro encontro aqui, eu recortei, então, como o racismo ele aparece para os alunos, como ele aparece para os professores, como eles aparecem nos materiais didáticos. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso agora. Bom, a Vera foi falar da questão do racismo para os alunos, ela fez uma pesquisa com 442 alunos de escolas públicas, lá do Rio de Janeiro. Ela fez uma dinâmica com eles que era a seguinte: ela pegava fotos 3x4, pessoas brancas e pessoas negras, sem adereço, sem itens, sem nada assim que chamasse muita atenção, e ela colocava na frente dessas crianças. Aí ela falava assim para as crianças: olha, eu quero que vocês me digam aqui quem você gostaria que fosse seu amigo, quem você acha que é simpático, quem te parece estudioso, quem te parece inteligente, quem te parece bonito, quem te parece rico, quem te parece burro, quem te parece feio, quem te parece porco, quem te parece ladrão. Os resultados foram os seguintes. As crianças preferiam, 76% das vezes, dizer que o branco queria como amigo. Pessoas brancas, ali das fotos. Simpático, 50-50. Tinha cara de estudioso, 75% das vezes, pessoas brancas. Tinha cara de inteligente, 81% das vezes, pessoas brancas. Quem era bonito? 95% das vezes, pessoas brancas. Tem cara de rico? 94% das vezes, pessoas brancas. Tem cara de burro? 82% das vezes, pessoas negras. Cara de feio? 90% das vezes, pessoas negras. Porco? 84% pessoas negras. Grande ladrão, 60% pessoas negras. Pequeno ladrão, 79% das vezes pessoas negras. E aí ela falou que o racismo e as crianças. É duro, né? É muito duro da gente ouvir. Duro sobretudo porque a gente está falando de criança. A gente está falando de criança e de adolescente. A gente está falando que essas crianças nessa idade, né? Crianças que estão ali no primário, no antigo primário, antigo ginásio, no colegial, elas têm essa percepção. Tem. Como é que a gente muda isso? Olha o desafio, né? É trocar o pneu com o carro em movimento. Porque a gente não vai ter que construir uma representação positiva da pessoa negra com elas. A gente vai ter que desconstruir a representação negativa. Ela já existe. Além disso, ela também fez outras perguntas para as crianças. Ela perguntou assim: eu também quero que você pense agora uma outra situação. Pensa que você agora é um empresário, você vai contratar a pessoa para trabalhar com você. Eu quero que você pense assim: dessas pessoas aqui, quem você chamaria para ser engenheiro? Quem você chamaria para ser médico? Quem você chamaria para ser faxineiro? Quem você chamaria para ser cozinheiro? 85% das vezes, o engenheiro era o branco. 92% das vezes, o médico era o branco. 84% das vezes, o faxineiro era o negro. 84% das vezes, o cozinheiro era o negro. Não se trata de dizer assim que cozinheiro, porteiro, faxineiro, profissões menos dignas. Não existe sociedade sem eles. O ponto é inegável. Do ponto de vista social, o status de reconhecimento da profissão do médico e do engenheiro ele é superior ao do faxineiro e do cozinheiro. Porque a pergunta para a criança não foi quem tem cara de médico e engenheiro. Essa é uma discussão que a Vera faz, né, na pesquisa dela. E se fosse essa pergunta, a gente poderia argumentar que as crianças elas só estão reproduzindo o que se vê no mercado. Se a gente for agora pesquisar
como estão dispostas as vagas no mercado de trabalho, a gente vai ver. E 80%, 90% das vezes o médico é a mesma pessoa branca. Engenheiro, arquiteto, enfim, profissões de status, né? Os juízes são as pessoas brancas, 80%, 90% das vezes, né? A pergunta não foi essa. A pergunta foi: quem você chamaria para ser médico? Quem você chamaria para ser engenheiro? Veja que a criança ela já tem a representação de qual é o lugar na divisão social do trabalho da pessoa negra e da pessoa branca. Então, olha a tarefa que é a educação. A gente já vai ter que desconstruir esse tipo de representação. Bom, na sequência, ela vai falar um pouco sobre como está o racismo para os professores. Sem nos estendermos muito, até porque a gente também tem tempo, né? Ela vai falar que para os professores o lance é o seguinte: os professores reconhecem que o racismo existe. Aquela geração de professores, eu falo assim, eu não tive formação na minha graduação e até aqui a prefeitura, a minha rede, etc., não fornece formação para eu repensar as minhas práticas. Então, eles reproduziam o racismo. Então, às vezes, até os bem-intencionados, né? Vamos trazer a questão do negro. Então, eu comemoro 13 de maio, ao invés de ter uma discussão sobre o Dia da Consciência, né? Gente, a gente está falando de 91, né? Mas, a gente pode falar da Umbanda, do Candomblé, da capoeira, mas esses elementos simbólicos, eles vão aparecendo mais como uma coisa meio folclórica. Né? Existe a mitologia, o mundo de crenças, a religião, existe a culinária, existe a dança, existe a ginga, existem um monte de coisas que com certeza têm o seu valor, são importantes, devem estar na escola, sim, com certeza. Mas não é só isso. E contribuição, uma discussão que a Vera vai fazer, né? E a contribuição técnico-científica das pessoas negras? A contribuição do Imhotep no Egito? E a contribuição, né, durante a Guerra Fria, da Katherine Johnson, Jackson, das 3 meninas lá que protagonizam o filme Estrelas Além do Tempo. Fizeram os cálculos para colocar a humanidade no espaço. Esse tipo de contribuição. As técnicas de confecção de joias do Império do Mali, a sistematização do saber histórico com os griots. E esse tipo de conhecimento. Então, é disso que a gente também fala, né? A gente precisa falar dos aspectos culturais, simbólicos, etc. e tal, candomblé, umbanda, capoeira, precisa. Mas se a gente só falar disso, a gente está folclorizando essas coisas. A gente está folclorizando esses elementos da cultura, da história africana e afro-brasileira. Há muito mais o que ser dito e existem outros elementos que são fundamentais. A gente precisa também dar a noção para a pessoa branca de que a pessoa negra também pode ser a pessoa mais rica, pode ser o engenheiro, pode ser o médico, pode ser o juiz, pode ser um gênio da literatura como Machado de Assis, não só o Dante Alighieri, e não só o Homero, e não só o Shakespeare. Então, é desse tipo de coisas que a gente está falando, né? Que a gente tem que ir desconstruindo as representações negativas e construindo outras. Esse debate está sendo feito aqui nessa ocasião em 91. Então, vejam o que nós estamos falando, né? Marcos no ensino de história da África no Brasil. Os antecedentes lá, 1889 a 1930. Chega a 40, 50, o debate amadurece com Abdias, Teatro Experimental do Negro. A gente sabe que agora a gente tem que pautar a questão do currículo. A gente tem que ressignificar o currículo, a gente tem que transformar o currículo. As pessoas precisam desconstruir o racismo na escola. Chega a década de 70, 80, 90 agora, o debate precisamos, portanto, inserir a história da África no contexto curricular brasileiro. Como vamos fazer isso? E faz esse debate aqui agora, e por fim, para falar uma última palavrinha sobre a questão da norma, né? Como os intelectuais dessa atividade perceberam a questão da norma, do racismo na norma, vejam que eles pegavam alguns materiais didáticos e num dos materiais, um livro de estudos sociais para a 4ª série, se dizia o seguinte, sobre a composição étnica do povo brasileiro. Os elementos étnicos que formaram o nosso povo foram o branco, o negro e o índio. A maioria dos brasileiros tem a cor branca, descendem de europeus. Primeiro dos povoadores portugueses, depois dos imigrantes italianos, espanhóis, alemães, eslavo-poloneses, tá, gente? Lituanos, russos, sírio-libaneses e outros. Parecem, em menor quantidade, os negros, descendem dos que foram trazidos da África em tempos passados.
Então, a maior parte da população brasileira descende de eslavos poloneses, né? Então, veja que se dizia no material didático da época. Eles vão colocar, pô, como assim? Você, né, quer nomear toda a ascendência europeia, você esconde o Nagô, você esconde o Yorubá, você esconde o Banto, esconde toda uma diversidade de povos originários africanos que fazem parte da ancestralidade afro-brasileira. Né? Você esquece de nomear elas, você omite. Perdão, meu amor, só um instantinho. Imagina, professor. Pessoal, por favor, prestem bastante atenção aos microfones. Vamos desligar os microfones. Monitoria, por favor. Deixando só o do Alan. Já está, Patrícia. Obrigada. Legal. E aí, já caminhando aqui para o final, gente, né? Nosso tempo vai acabando. Vejam que, então, essa atividade, vejam como eles foram minuciosos, né? Você vê como o racismo aparece para o aluno, você vê como o racismo aparece para o professor, você vê como o racismo aparece para a norma. Pensando aqui uma parte do conjunto de coisas que normatizam, né? O cotidiano escolar, o livro didático, né? Se a gente pensar que o livro didático, então, ele é uma parte do currículo prescrito, né? Aquilo que deve ser ensinado na escola, né? Se ele é um reflexo disso, vejam que tipo de coisa se dizia na época. Então, eles fazem um estudo minucioso dessas 3 esferas da cultura escolar. Vão propor agora um conjunto de soluções. Então, se o racismo aparece dessa forma, nesses 3 âmbitos da vida escolar, como que a gente combate ele? Como que a gente ressignifica? Como é que a gente refaz o currículo de história no Brasil, constrói um currículo de história da África no Brasil? Você diz que é necessário ser feito. Aqui são algumas medidas que eles propuseram nessa atividade. Militantes, pesquisadores, etc. Referência básica às civilizações clássicas africanas, que se passa a referência básica às civilizações clássicas africanas. Se evite repetir e visando eliminar o conteúdo negativo, tanto na forma de estereótipos como de omissões, até o momento se apresenta em relação ao africano, ao afro-brasileiro, suas famílias e culturas próprias. Se leve em conta a cultura, a experiência histórica e a literalidade e oralidade específicas da comunidade afro-brasileira. É necessário que haja valorização e não estigmatização de diferentes tipos de cabelo e traços físicos. Se fala de história, mas se fala de minúcias. Com certeza, incidem de maneira fortíssima na psique da pessoa negra e da pessoa branca. Que se fale de cabelo. Incorporação da imagem da família e das referências culturais da criança negra no material didático e nos exercícios. Utilização de maneira positiva de bonecos e desenhos de figuras humanas de origem africana. Utilização de mitos, histórias e heróis de origem africana e afro-brasileira no trabalho com histórias. Se use mapas, retratos de figuras históricas, desenhos, referências aos grandes protagonistas da história africana e afro-brasileira, referências às civilizações clássicas da África Antiga, em todos os contextos que abordam a antiguidade ou as origens da civilização ocidental. Inclusão da figura do afro-brasileiro e sua cultura em contextos não estereotipados. Integração da imagem do conteúdo da experiência africana e afro-brasileira em todas as matérias. Até uma ousada implantação de 2 novas matérias. História geral das civilizações africanas e fundamentos filosóficos da cultura afro-brasileira. Tal era o tipo de proposta que se fazia nesse contexto. Então, se você faz um diagnóstico de como a questão do racismo está colocada na educação, veja, não é só a questão do acesso. Acessando, o que ensinar? O que ensinar para a pessoa branca também. E, por fim, aqui um conjunto de sugestões para uma revisão do currículo no ensino superior. Além de dar também uma palhinha no ensino religioso que existia na época, né? Mas a universidade, para acabar aqui rapidinho, sugeria, por exemplo, o desenvolvimento de estudos africanos e afro-brasileiros interdisciplinares, desenvolvendo a perspectiva acadêmica afrocentrada de uma perspectiva ampla que englobe o mundo africano como um todo, trata-se de uma proposta acadêmica específica de estudos afrocentrados. Cursos que desenvolvam a perspectiva do terceiro mundo, exemplo dos que já vêm sendo ministrados na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob o título A Emergência e Descolonização dos Países Afroasiáticos. Cursos sobre as civilizações clássicas como Núbia, Meroé, Axum, Egito. Cursos sobre história do africano no Brasil. Enfim, só para dar alguns exemplos, né? Tem outros aqui, a gente poderia ficar só falando disso, mas para encerrar aqui, vejam então o debate que acontece nesse evento em 91. Gente, isso aqui é um recorte, tá? Evidente que outros eventos poderiam estar acontecendo nesse contexto do Brasil afora, né? Mas esse é o recorte para dar exemplo de um. Como o debate estava colocado em 91, então, 100 anos depois que a gente proclamou a República,
são as questões do negro, quais são as questões do negro em relação à educação, e quais são também as questões do currículo para a grande massa de brasileiros, para negros e brancos, né? A gente está ensinando para as pessoas negras e brancas. Então, se propõe esse tipo de revisão, e a gente vai caminhando nos anos 90 até chegar no início dos anos 2000, o debate nos leva para a promulgação da Lei Federal 10.639 em 2003. Quando essa lei ela é promulgada, ela é sancionada, a gente tem agora a efetivação de toda essa discussão que vem lá desde a década de 40, para não falar da discussão do panafricanismo, né? Já do início do século, com Garvey e com Du Bois, né? Se a discussão do Garvey e do Du Bois, então, era promover o reconhecimento da pessoa negra, a emancipação da pessoa negra numa sociedade que agora está dentro dos limites do Estado Democrático de Direito, a gente vai conseguir fazer isso agora, né? Pelo menos no currículo, no Brasil, agora em 2003. Porque agora a gente está dizendo para todas as escolas, todas as faculdades, para quem for ensinar história, que a história tem que considerar a história da África. Os professores têm que considerar a história da África. A África tem história. A África é um continente, tem 54 nações independentes, tem vários povos originários, diferentes, diversos, diversas contribuições. E aí a gente vai ver a proliferação de manuais para professores, como a África na Sala de Aula, Leite Hernandes, até a sintetização da coleção da História Geral da Unesco, chegando numa última obra de referência cronológica que eu daria aqui para vocês, né, que é O que você sabe sobre a África. É um trabalho produzido com uma introdução aqui da Petronilha, olha só. É um trabalho produzido como um esforço de síntese da História Geral da Unesco, História Geral em 8 volumes, da Unesco contando a história da África a partir da perspectiva africana, dos historiadores africanos, né? Material, vejam só, num formato didático. O livro que tem aqui, cerca de 90 páginas, que hoje, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, que é a região onde eu atuo, né? É um livro que está em todas as salas de leitura. Então, vejam onde o debate nos levou, né? É assim que foi se dando um pouco a construção de um currículo de história da África no Brasil. A gente começa tateando, pensando primeiro que a pessoa negra ela tem que se inserir na sociedade, e depois a gente percebe, de maneira mais madura, não basta inserir ela no mundo escolar, acadêmico e do trabalho. A gente precisa fazer com que todas as pessoas signifiquem as suas representações do negro. Todas as pessoas negras, para que elas passem a ter autoestima, se sintam capazes, se reconheçam potentes, como elas são, que elas percebam o passado grandioso que elas também têm, não só os gregos e romanos, e que as pessoas brancas desconstruam essa visão equivocada de que a pessoa negra, portanto, ela não tem história, ela é um escravo, ela não tem gênios, ela não contribuiu. É exatamente o contrário de tudo isso. Bom, isso aqui, gente, é um recorte. O debate ele é muito maior, mas a gente não ultrapassar muito tempo, né? Era um pouquinho isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Então, muito obrigado aí por emprestarem seus ouvidos e vamos ao debate, vamos às perguntas, vamos trocar ideia agora. Obrigado, gente. Eu não posso só falar um instantinho antes de passar a palavra para o senhor? Obrigada. Alain, hoje sempre me encantando, vendo, né, o quanto que está sendo amadurecido esse percurso. Então, só um pouco enquanto um testemunha de época, né? Esse evento de 91 eu participei, e no final a Elisa Larkin Nascimento apresentou uma proposta de cronologia, diacrônica e sincrônica, ou seja, dentro fatos que convergem e fatos que atravessam, né? Uma cronologia de uma história africana que dialogaria também com a história afro-brasileira, né? Então, eu lembro foi um esforço enorme lembrar que em 91 a gente não tinha os recursos de internet que a gente tinha hoje, ela fez em offset, né? E que foi realmente algo comovente. Também eu queria lembrar de um projeto que eu fiz com a Casa das Áfricas, eu coordenei 5 volumes, e o 6º eu fiz em parceria com eles, da história chamada Coleção África Brasil, que a gente começou a fazer por volta de 2011, foi publicada em 2015, com 25 docentes de universidades federais, né, de estaduais do Brasil todo, que é esse esforço realmente de trazer, né, qual é o sentido de falar da afrodescendência, em que sentido a gente também está trabalhando os conteúdos de história da África, né? E também teve a iniciativa da Marina de Melo Souza de trabalhar
contexto em torno da escravidão atlântica, a gente tem diversas iniciativas, né, que são feitas, mas eu quero marcar que esse Congresso de 91, ele traz algo que a gente nunca tinha visto da envergadura que foi, né, a importância dela, e ela mostrar, eu lembro dela e várias pessoas ajudando a separar os cartazes, né, com a cronologia, dizendo, gente, é possível, está aqui, eu fiz, né? Então, é muito especial essas observações que o Alain fez, né? E a perspectiva que o Alain dialoga, que também tem muito a ver com o jeito que eu trabalho, que eu acredito, é justamente isso, né? O racismo é uma forma de sofisticação hoje também, além de todo o processo de manutenção de privilégios e hierarquias, uma forma muito sofisticada de acumulação de capital, né, de garantir mais-valia e acumulação de capital. Então, a crítica ao racismo é a crítica a uma ética planetária de organização de relações e de privilégios que é altamente danosa, né? Então, todos fazem parte da discussão antirracista, todos fazem parte da educação antirracista, porque a gente está falando de algo que desestrutura a vida humana no planeta. Especialmente agora nesse contexto da pandemia, né, Alain? Que a gente está vendo isso de uma forma mais contundente. Eu queria pontuar isso porque a gente, ouvindo uma história de 91 e 2021, e eu era jovem nessa época, né? Eu lembro da emoção que eu senti quando eu vi, eu ficava assim, gente, ela fez! Né? E lembrar que não tinha ainda a coleção História Geral da África toda traduzida, só tinha 2 ou 3 volumes. E isso era difícil da gente acessar, isso estava em biblioteca. Então, assim, a Elisa Lark ela fez algo muito poderoso, muito importante, né? E que a gente tem que pontuar aqui. Obrigada, e passa a palavra ao professor Nuno. Desculpa, Nuno, mas é um tema que me chamou. Eu sou objeto de estudo do Alain. O objeto fala. Fonte, é fonte. Olha bem, temos aqui várias questões para fazer. Eu próprio vou fazer 2 questões, mas as minhas, Alain, podes responder no fim, porque se não der, respondes depois, a gente vai conversando. Uma é uma questão que eu acho que é importante nesta reflexão, que é o seguinte: tu falaste da questão porque é que o tema continua a não entrar, há uma questão do racismo estrutural, porque é que os temas de história africana, porque é que eles não entram? E eu pergunto, além dessa questão da resistência de uma parte da sociedade, incluindo docentes, obviamente, e decisores educacionais, há uma outra questão que isso é mais abrangente e que os professores se veem em braços, que é a da, digamos assim, uma certa folclorização do próprio ensino de história, ou seja, é tudo tópicos, não é? Nada é tratado com um determinado rigor, sistematicidade, ou seja, o ensino de história está com problemas estruturais, não só no Brasil, em muitos países do mundo, não é? Até que ponto, isso tem que ver com com uma perspectiva economicista, não é? Aquilo que a professora Patrícia, aquilo que é a base das relações sociais, também está presente na escola, e isso tem um efeito negativo. Até que ponto isso também implica nestas relações? Outra questão, esta é uma dúvida mais de caráter até historiográfico, que é o seguinte: tu falaste várias vezes na evidenciar as grandes figuras da cultura e da história africana, mas isso tem um problema histórico. Porque desde a renovação dos estudos históricos, desde da nova história, depois da escola dos análises, a Segunda Guerra Mundial, nós vimos cada vez mais tentando desmontar a ideia das grandes figuras. E isto é fundamental inclusive na própria luta antirracista, porque se nós formos ver esta luta que nós temos hoje em torno da narrativa das figuras históricas, ela tem muito que ver com isto, com a desmontagem dos heróis. E então há um processo que é feito numa perspectiva de nós temos hoje ter uma história com menos heróis, até por uma razão muito simples. Até que ponto o herói, não é? A figura do herói, independentemente de ser ou não ser herói, até que ponto ela é ilustrativa e representativa da comunidade. Ou seja, as figuras dominantes, porque normalmente se nós formos pensar são sempre reis, grandes comandantes militares, grandes lideranças religiosas, grandes lideranças científicas e artísticas. Normalmente são grupos de elite, não é? E que são grupos limitados, representam uma pequena parte da população. A esmagadora maioria da população
seja branca, seja negra, não descende das grandes figuras, descende de pessoas absolutamente normais que mantiveram o mundo a funcionar durante os últimos 200 mil anos. Não é? A partir precisamente da África. Não é? Por isso é que eu disse, tu disseste povos originários. A África só tem povos originários, porque toda a gente é originária da África. Não é? A teoria da genes única está hoje praticamente cientificamente provada e, portanto, todos somos originários da África, independentemente de onde é que a gente está, que é ótimo, que é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas nesta apreciação do nosso mundo. Não é? Agora, eu tenho medo com as grandes figuras pelo que pode acontecer. Porque se por um lado eles têm um papel, eu percebo onde é que quer chegar, e funciona para a questão da história africana como funcionou para a história europeia. Durante muito tempo, os eurodescendentes achavam todos que eram descendentes do Pedro Álvares Cabral, não é? Achavam todos que eram descendentes do Matia Afonso de Sousa, do Tomé de Sousa. Não é? Nunca ninguém era descendente do marinheiro português analfabeto que vinha no fundo do navio, que chegava ao Brasil, que escapava dos portugueses para tentar se safar. Nunca são isso. Quando nós sabemos que a maioria das pessoas emigrou em condições de vida normal, não eram grandes comandantes. Assim. Isso leva-nos a um problema, que é as grandes figuras, elas, a partir do momento em que se tornam figuras paradigmáticas, elas também são contra figuras paradigmáticas. E imediatamente vai haver alguém a tentar desmontá-las. Não é? Isso vai trazer debate, isso pode acabar por ser... uma contra, como é que eu ia dizer, acaba por ter um resultar pior ainda que o soneto, como se costuma dizer, percebes? Ou seja, não será, para além disso, focar muito, que eu acho que é fundamental, na história das comunidades, na história das culturas, na história das civilizações, não é? Pensar, por exemplo, não tanto um Imhotep ou um Ramsés II, pensar a cultura egípcia. Não pensar, por exemplo, tanto a figura da Rainha Zinga, pensando o Ndongo. Não personalizar as lideranças do Congo, mas sim a história coletiva. Pronto, mas isso é mais um debate seletivo. Agora, claro que eu percebo perfeitamente qual é o objetivo e tem toda a razão. E é importante que se conheçam, porque isso aí leva-nos a uma outra questão muito mais profunda, que é, já nem é questão se a gente conhece o rei ou o grande arquiteto como o Imhotep, não é? Que além de grande arquiteto ainda foi vizir e foi mais um montão de coisas. É que a gente conheça alguma coisa destas culturas, destas identidades. Que esse é que é o grande problema, que isso é que nós não podemos continuar a ter um país pluricultural que depois, historicamente, tem uma narrativa única. Isso é que tem que terminar de uma vez para sempre, e é isso que a lei pretende e deve levar à frente. Pronto, mas isto são as coisas para a gente discutir. Agora vamos às perguntas dos participantes, que essas é que são mais importantes. Primeira, Andreia Franca pergunta, gostaria de saber se na sua pesquisa teve destaque para as mulheres negras, já que elas tiveram um grande combate nesta luta. Acredito que é extremamente necessário consumirmos e levar para os nossos estudantes as narrativas das mulheres negras. Com certeza. Professor, é Andreia. Oi, Andréia. Eu vou complementar minha pergunta. Eu falo de Salvador, sou professora da rede municipal daqui. E o que eu percebo é que, mesmo com a lei, né, o que é colocado na escola, também essa narrativa que predomina muito mais esse olhar desse homem masculino, desse negro, das histórias que são contadas. E essas mulheres, porque eu estou começando a estudar bastante sobre a pedagogia feminista negra, e nós temos aqui no Brasil intelectuais maravilhosos, como Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, dentre outras que tiveram a luta muito ativa. Esse protagonismo das mulheres, porque aqui em Salvador a gente sabe que somos muitos os negros, e o que eu tento passar, assim, colocar na rotina, na sala de aula, é até que esse professor anterior a você falou, essa representação, trazer quem como protagonismo. Aqui eu coloco como protagonismo Mãe Estela, Mãe Aninha, Ivete Sacramento, que foi a primeira reitora negra do Brasil, que ela foi reitora da UNEB. Trago essa empreendedora do lado da escola, que começou com um pontinho vendendo salgados, que transformou numa lanchonete, porque eu acho que o aluno também tem que se ver nessa história, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso dentro da sua pesquisa. Espero que tenha me entendido. Sim.
Só por uma questão de ordem, vocês preferem, então, a gente vai fazendo uma de cada vez? Sim, eu acho que sim, que é para depois, como algumas são grandes, para não... Legal. Bom, Andréia, muito obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta fundamental, e que eu venho ouvindo, né? Já ouvi a sua pergunta de algumas formas diferentes desde o ano passado, quando o professor Nuno e a professora Patrícia vêm organizando os minicursos, né? E eu sempre sou forçado a reconhecer assim, o quanto sou limitado, né, diante da sua pergunta. Por exemplo, aqui agora você está me dando uma aula, né? Você está trazendo as referências para mim. Você traz essas figuras femininas, né? Que, particularmente, André, elas me faltam. Eu venho tentando construir um repertório, sobretudo porque sou professor, né? Tenho o dever ético de estar apropriado, né, da biografia dessas pessoas. E aí não tem como não dialogar, né, com a sua pergunta sobre as grandes figuras, né? Eu já vou dizer assim logo de saída, gente. Ultimamente eu tenho feito muito isso, né? De dizer, não tenho uma opinião formada. Eu já tive mais opiniões formadas sobre as coisas, né? Eu estou fazendo 10 anos de carreira agora, na docência, né? Na pesquisa eu sou um pouco mais novo, mas na docência eu tenho 10 anos de carreira e eu tinha muitas certezas aos 20, quando eu comecei. Agora, chegando aos 30, aquela conversa, né? Você aprende a lição lá do Sócrates, logo quando você está estudando história, né? Ah, só sei que nada sei. Aí você acha que você entendeu o que ele falou, né? Não, você só vai entender mesmo depois. Eu acho que eu ainda não entendi. Talvez eu só vá entender mesmo quando estiver às vésperas de desencarnar e coisa do tipo, né? Porque, assim, eu entendo, Nuno, dialogar com a pesquisa da André e do Nuno, né? Eu entendo que, assim, a gente tem uma tarefa muito difícil nas mãos, né? A nossa geração de educadores, que é, de novo, né? Nós estamos trocando o pneu com o carro em movimento. O racismo está aí. E o racismo, ele diz para nós, por exemplo, do ponto de vista das representações das biografias, das grandes figuras, né, Nuno? E eu juro, eu estou dialogando com a questão da André, eu já vou chegar mais fortemente na questão da mulher. A gente tem a referência do Da Vinci, mas não tem a referência do Imhotep. A gente tem a referência do Dante, mas não tem a referência do Machado, ou do Dumas, como falou um colega aqui no chat. Do Kuti, que é uma referência mais presente. Aí a gente começa a trazer as referências negras. Aí a gente tem a referência do Du Bois, a gente tem a referência do Garvey, a gente tem a referência do Luther King e do Malcolm X, tem a referência do Fanon, mas não tem a referência da Lélia, a gente não tem a referência da Nilma, a gente não tem a referência da Angela Davis, a gente não tem a referência da Djamila, a gente não tem a referência da Elisa. Então, assim, né, Andréia, eu entendo que ainda nos falta muito em relação à questão de gênero, especificamente recorte mulher negra, né? Falta muito, estamos engatinhando. Eu, enquanto professor, né, homem, pesquisador homem, negro, mas mesmo sendo negro, ainda estou limitado e ainda estou aprendendo, ainda estou conhecendo as biografias, ainda estou me apropriando delas, né? É que tardio, né, no meu caso. 10 anos de professor, só agora estou ouvindo falar mais de Lélia, de Nilma. A Elisa até já conhecia um pouquinho. Eu ouvia falar da Angela Davis, mas é agora que eu estou conhecendo a história dela. Enfim, é agora que eu estou vendo a Angela Davis falando, né? Por que vocês ficam atrás de mim se vocês têm a Lélia Gonzalez no Brasil? Né? Coisa que a Angela Davis fala. Então, para não falar de outras figuras, como você traz agora, André, né? Para não falar de figuras do nosso país, mas que estão em outras regiões, figuras que estão no Nordeste, figuras que estão no Norte. A gente ainda tem isso, ainda tem esse outro complicador, né? A questão do regional. Ainda tem isso, né? Então, eu entendo que assim, Andréia, estamos engatinhando com a questão étnico-racial, mais especificamente com a questão étnico-racial interseccionada por gênero. Eu entendo que é fundamental, né? Uma primeira resposta, então, que eu ensaiaria aí em relação à pergunta da Andréia, eu entendo que é fundamental trazer agência dos grupos femininos, Nuno, né?
da população feminina negra em diferentes contextos históricos, né? A agência dessas populações, dos grupos difusos, né? Coletivos, é fundamental. Mas eu também entendo, Nuno, que é importante também nomear, de novo, né? Não tenho opinião formada, pode ser que amanhã eu diga outra coisa, mas hoje eu te diria o seguinte, então, acho que respondi uma parte da Andrea, né? Vou tentar terminar a resposta respondendo ao Nuno, né? Eu acho que não, são questões que estão imbricadas, né? Ao meu ver, elas estão imbricadas. Diria então, Nuno, que assim, porque a gente precisa hoje, o meu aluno, ele tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade de ir numa exposição do Da Vinci, como essa que estava tendo aqui no museu em São Paulo, o Museu da Imagem e do Som, estava tendo aqui em São Paulo, né? Tem uma exposição belíssima do Leonardo da Vinci. Nesse momento já é uma vitória o aluno falar para mim que ele quer ir ver uma exposição do Leonardo da Vinci. Eu acho que o Leonardo da Vinci falou uma coisa que presta, a Terra é esférica, etc, né? Então, uma vitória, hoje, né? Isso já é uma vitória. Mas eu também preciso que diga assim, pô, eu queria ver uma exposição de Imhotep, né? Eu queria ir ver uma palestra da Chimamanda, queria ler um livro da Chimamanda, né? Eu sinto, Nuno, que a gente deve isso ao aluno, né? Do ponto de vista pedagógico e legal, né? Hoje a gente tem esse conceito, direito de aprendizagem, né? O aluno, ele tem esse direito de aprendizagem, né? Ele tem esse direito a uma referência positiva do seu grupo étnico-racial, do lugar de onde ele vem. Então, ele tem uma ascendência nigeriana, queniana, angolana, moçambicana, São Tomé, Cabo Verde. Ele precisa ouvir falar que de lá também vem literatura, de lá também vem arte, de lá também vem brilhantismo, em potência em alguma área da produção humana, né, do conhecimento e da arte, da filosofia. Eu entendo de verdade o seu argumento do herói, que é muito complicado a gente ter herói. Acho que tem sentido, é isso, né? Não estou falando aqui de forma leviana. Tenhamos heróis, elejamos heróis e falemos dos heróis e das heroínas, né? Especificamente a proposta da pergunta da Andrea, né? Eu acho que o ponto, né, tentando achar a justa medida, né? Eu acho que o ponto não é a gente beatificar, endeusar ninguém. A gente fala assim, não, a gente não tem falado da referência do Da Vinci, do Dante, tem a referência da Chimamanda, tem a referência do François Fanon, a referência do Imhotep. Bem, então, e muito importante dizer, né? Eles não eram perfeitos, eram pessoas nos seus contextos históricos. Como você falou, pessoas que, por vezes, poderiam vir da elite, poderiam estar reproduzindo outros preconceitos, outras violências, poderiam ter escravos, poderiam abusar da mulher, poderiam cometer violências de todas as ordens, né? Até porque, né, acho que esse é o tipo de percepção que faz com que uma discussão sobre a figura do zumbi, né, por exemplo, esteja melhor enquadrada. Porque, assim, por exemplo, a provocação que o Leandro Narlock faz, né, o jornalista que escreveu o Guia Politicamente Incorreto do Brasil, né, um trabalho que, assim, se fosse um trabalho sério, não viria problema da pessoa questionar assim, não, ó, o raciocínio do cara, né? Sociedade proto-africana no Brasil, no caso do Quilombo, né, dos Palmares, que ele estava falando, no século XVII. Se em sociedades africanas, eu sempre tento achar um melhor nome para originário, autóctone, todo dia eu acho um sinônimo diferente, né? Mas as sociedades pré-coloniais em África, né, tinham a escravidão como uma prática social, né? Aí ele fala assim, mas se tinha escravidão em África no século XVII, por que uma comunidade proto-africana no Brasil não teria? Eu falo o seguinte, o trabalho dele é horrível, né? É muito irresponsável e falta muita fundamentação teórica, documental, não é um debate sério que ele está promovendo, né? Mas se ele fizesse isso, se ele tivesse os cuidados éticos da profissão do historiador, se ele fizesse um levantamento documental, se ele trouxesse o debate historiográfico, o debate teórico, e quisesse levantar uma hipótese e fazer uma discussão, vamos então verificar como que estava colocada a questão da escravidão em Palmares, será que existia, será que não existia? Eu acho que, assim, as perguntas elas têm que ser feitas, mas com responsabilidade, a gente não pode abusar da história. É uma discussão que o Anton Debates faz, né? Se a gente, então, respeita a ordem das tarefas éticas da profissão de historiador, faça a hipótese que você quiser. E, em última instância, o zumbi ele não é um santo. Ele é uma figura histórica, limitada, complexa, contraditória. E, se for o caso,
beleza, isso não pode deslegitimar todo o histórico, todo o legado que ele deixa também no sentido da luta contra a escravidão, contra o racismo, porque em último caso, né, o quilombo ele é uma fuga do racismo. Ainda que no limite a gente viaje na brisa do Leonardo, que eu acho que é uma grande brisa, né, dando aqui a minha opinião sobre isso, né, eu acho que a proposição dele é uma grande brisa, mas se a gente entrar na brisa dele, a gente pode falar o seguinte, né, ainda que ali exista alguma coisa que lembre algum tipo de escravidão, na África ninguém escravizava porque a pessoa era negra. Eram outras razões que levavam à escravidão, e não a cor da pele. Então isso é muito fundamental da gente entender. Tal como a grande questão do panafricanismo na minha pesquisa, e que eu debato com a professora Patrícia e com outros mestres que me orientaram, né? Eu faço uma pesquisa sobre o panafricanismo, mas eu não acho que o Nkrumah é um santo, é um beato, não acho que o Garvey é um beato, não acho que o Kenyatta é um beato. Pô, eles deixaram vários problemas. Pô, a gente está vendo aí, do ponto de vista histórico, né? Eu já vou terminar aqui a questão, senão a gente não fala das outras, não, mas se a gente fala, por exemplo, a questão dos griots, né? Pô, a gente que é historiador, a gente tem que estar preocupado com a preservação do patrimônio histórico, e os griots estão acabando, estão entrando em extinção. E os descolonizadores pan-africanos não prestaram atenção nisso? Não prestaram. Mas eles eram limitados. É isso que a gente tem que entender, né, Nuno? Né? Eles não sabiam de tudo, eles não eram heróis, eles não eram superpoderosos, oniscientes, onipotentes. Eles eram limitados. Aí é que está. Tu respondes perfeitamente à minha provocação, porque é isso. Sim. A questão não é que eu queria dizer, ao momento estavas errado, não estás. Concordo plenamente. É preciso esse tipo de figuras, até para compreender que eles são figuras que marcam a sua história. Não é? Eles são figuras que marcam e, portanto, enquanto figuras coletivas, eles são parte dessa coletividade. Agora, tem que ser feito com esse tipo de responsabilidade. Estás a ver como tu já pensaste sobre o assunto e, afinal, tens opinião, porque a tua opinião está muito bem estruturada e muito bem fundamentada, não é? Porquê? Porque, em última instância, eu estava só a fazer aquela parte do historiador chato, não é? Porque, em última instância, nós chegamos a este ponto, o meio académico é um meio difícil. Eu achei muita piada, porque tu falaste do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é uma figura universalmente aceita, exceto pelos académicos. Porquê? Porque toda a gente acha que ele é um grande gênio, ele passa por um grande gênio, faz-se seriados sobre ele, toda a gente vai ao Louvre para ver a Mona Lisa, que é um quadro pequeníssimo, que é muito menos impressionante que muitas das obras que se conservam naquele museu, mas ele é pop. Hoje em dia, as pessoas que colocam em causa o legado de Leonardo da Vinci são os historiadores da Itália e do Mediterrâneo no século XV e XVI. É uma coisa que eu conheço porque eu estudo esse período e essa região. Estás a perceber? É por isso. Mas, é assim, a maneira como tu falaste está corretíssima. Estas são figuras que são centrais, elas têm que ser tratadas com seriedade e isso é que é muito importante, tu disseste. A pluralidade das referências. Não é? Eu adorei a do Imhotep. O Imhotep eu acho uma figura interessantíssima. Eu falo, é das poucas, eu não uso muito o nome de figuras quando dou as minhas aulas de antiguidade, mas uma das que eu falo é o Imhotep, porque ele é paradigmático de uma sociedade inteira. É um homem, nós não sabemos quase nada sobre ele, em termos do dia-a-dia dele, mas aquilo que ele produziu enquanto criador das pirâmides, enquanto figura política, ele é paradigmático da sociedade egípcia. Então, e é isso, nós precisamos dessas referências. Foi muito bem respondido, porque é exatamente isso. Continuando, Oséias Rodrigues. Por mais que a lei 10.639 tenha sido aprovada em 2003, o Abdias de Nascimento, na Festac de 1977, já estava cobrando do governo brasileiro, mesmo com a oposição da ditadura, um currículo escolar, educação básica, que discutisse de forma compulsória, palavra usada por ele, a história e as culturas da África e afro-brasileira. Tendo isto em vista, a partir da sua pesquisa, gostaria que você comentasse duas coisas. Sobre a relação entre intelectuais negros brasileiros e africanos na segunda metade do século XX. E 2, como essa relação foi essencial para a demanda por um currículo oficial que inclua a história e cultura africanas e afro-brasileiras. Essa é uma pergunta longa, mas... Então, vamos lá. Sobre a relação entre intelectuais negros brasileiros e africanos na segunda metade do século XX. Então, veja que... Deixa eu ver qual que é a segunda, só para ver se eu já consigo falar das duas coisas. Como essa relação foi essencial para a demanda por um currículo oficial que inclui história e cultura. Sim, então, veja aí, Oséias, né? A questão que você traz aí, ela é muito importante, né? E ela é central para a pesquisa. Esse debate, né? De novo, né? Dando nome, né? Às figuras, né? Como o Nuno, eu acho que essa provocação do Nuno ela é muito importante, porque ela abre mesmo essa necessidade da gente ir fazendo esses parênteses, né? Essas notas de rodapé aqui na nossa conversa.
Acho que, assim, a maior parte da agência na história, o que faz o mundo andar, a civilização andar, né, a história andar, não é o Imhotep, não é o Da Vinci, não é a Chimamanda. São todas as pessoas que estão ali participando da vida desses outros indivíduos, né? São expressões do tempo deles. São importantes, mas todas as outras pessoas são, né? Então, mas entendendo que essas expressões individuais, elas também têm um lugar, né? Esses nomes, eles têm um lugar importante de ser reconhecido, né? Isaías, eu entendo que um dos melhores exemplos que nós temos nesse sentido são a Elisa e o Abdias, né? Porque a Elisa, ela estuda nos Estados Unidos, ela está lá participando de todo esse circuito acadêmico que está discutindo essas questões ligadas à inserção digna da pessoa negra na sociedade, nas sociedades que têm Estado democrático de direito, né? Ela está participando de um circuito que é dali que vem, né? Quem é o Du Bois? Du Bois é o primeiro homem negro a se doutorar em Harvard, né? É ele quem está inaugurando esse debate, né? Tem outras pessoas que debatem isso lá, né? Mas academicamente, né? O debate ele se torna muito maduro com uma figura como o Du Bois lá nos Estados Unidos, né? E hoje você tem as cadeiras lá, né? Cadeira Web Du Bois, né? Você tem as pessoas que ocupam cadeiras dedicadas a falar de panafricanismo, da inserção digna da pessoa negra. Esse debate lá, ele, sobretudo pelas particularidades da dinâmica étnico-racial nos Estados Unidos, né? Que né, a nossa, ela é violenta, mas a deles, além de ser violenta, a pessoa ela pode vestir uma camisa, pegar uma bandeira, andar com rifle e tocha na rua, falando as barbaridades que ela quiser contra as pessoas negras, né? Então, ter bandeira dos confederados lá, por exemplo, não é o menor problema em alguns estados, né? Ninguém se sente constrangido. Então, a Elisa, ela tá lá, por exemplo, né? O Abdias, né? Ele participa de congressos pan-africanos. Ele ajuda a promover congressos pan-africanos por aí, e ele tem um autoexílio que ele fica circulando na diáspora, nos Estados Unidos. Então, essas duas figuras, né? Eu entendo que elas são muito fundamentais porque elas vão ajudando a gente, né? Elas vão ajudando a trazer essas ideias, elas vão ajudando a gente a trazer esse debate mais amadurecido, né? Então, se eu tivesse que nomear intelectuais que trazem, né, essas referências para nós aqui, Osaías, né? Eu ficaria com a Abdias e com a Elisa. Evidente, tem outros, né? Mas eu vou dizer que esses são dois assim que aparecem para mim, né? Na pesquisa que eu fiz, que aparecem nas leituras que eu faço, né? E é isso, né? É essencial, né? O debate ele amadurece com esse tipo de discussão, né? Já que a gente está falando, a gente está saindo de uma discussão de simplesmente garantir escolarização para dizer que tipo de escolarização se oferece, não só para a pessoa negra, mas também para a pessoa branca. Que é isso, né? De novo, racismo não é uma coisa do negro, racismo é uma coisa do branco. O branco precisa mudar o jeito como ele olha para o negro. É claro, o negro também precisa mudar o jeito como ele se olha, né? Mas se a gente não trabalhar para as pessoas brancas ressignificarem, não acaba o racismo. Que eles que estão, em grande medida, reproduzindo as coisas, né? As pessoas negras também reproduzem, né? Mas se a pessoa branca, né, não deixar de ser racista, enfim, a gente vai continuar vivendo o que a gente está vivendo. E rapidamente lá, voltando rapidinho na questão da Andrea, né? Andrea, infelizmente na minha pesquisa falta, né? Vai faltar na minha pesquisa. Eu não tenho grandes referências, não tenho grandes nomes. Falo um pouquinho da agência de alguns grupos de mulheres nos processos de descolonização lá no final da pesquisa. Uma referência que eu faço ao trabalho da síntese da História Geral da Unesco, né? Lá eles vão falar melhor, e na própria coleção da História Geral da Unesco se fala melhor da agência das mulheres nos processos de descolonização. E aí, Nuno, né, sem dar muitos nomes, mas de novo, né? Tem que se reconhecer essa agência mais difusa, mas, poxa vida, seria tão legal se a gente tivesse mais nomes femininos para colocar do lado do lugar do Nekiruma, do Kenyatta, do Nyerere, né? Falta a gente também falar dos nomes das mulheres que estavam ao lado dessas figuras, né? Sim, não se pode pensar nem as independências em África, basta pensar o papel da mulher, por exemplo, numa sociedade como a moçambicana, a professora Patrícia conhece isso melhor que eu, e pensar o papel da mulher negra em Salvador da Bahia. Eu que vivo em Salvador sei isso muito bem. É algo que é visível no dia-a-dia dessa sociedade. Visível. E por isso precisa de estudos. Quem sabe se a própria Andrea se anima em fazer um estudo sobre isto. Seria excelente. Por favor, Andrea. A ideia é que os estudos cresçam.
Joyce Angarten, observe que a implementação da Lei 10.639 ocorre mais efetivamente na disciplina de História, muitas vezes focada no aspecto da escravidão ou apenas em dias como a da consciência negra, sem uma reflexão e um debate mais aprofundado ao longo da formação do aluno, desde a educação infantil até ao ensino médio. O professor considera que para uma efetiva implementação da Lei 10.639 nos currículos escolares, a formação dos professores deve ser o foco? Com certeza, Joyce. Obrigado, Osaís, obrigado, Joyce, pela pergunta. Joyce, essa é uma discussão também bastante difícil, né? Vou te contar rapidamente, né, dividir aqui com o grupo, uma experiência que eu vivi em 2014. Uma experiência assim, que ela foi um divisor de águas para mim em muitos sentidos, em muitos níveis. E ela também está na pesquisa, né? Foi onde tudo começou. A história da minha pesquisa começa em 2014. Em 2014, eu trabalhei numa escola que atendia a EJA, na rede pública da Prefeitura de São Paulo, da rede de São Paulo, e a gente estava desenvolvendo um projeto interdisciplinar em que todo bimestre uma turma, né, orientada por um professor de todas as disciplinas, Joyce, português, matemática, ciência, geografia, história, artes, inglês, informática, todos os professores de todas as matérias, cada sala ia ter um professor orientar estudos relacionados à história da África e cultura afro-brasileira, história afro-brasileira. E esse estudo era um estudo temático, tinha que ser algum recorte, né, algo que fizesse sentido para eles lá, mas era de livre escolha. E esse estudo deveria resultar num produto, deveria resultar num seminário, num curta-metragem, numa peça de teatro, num jogral, numa dança, em alguma coisa que pudesse ser apresentada numa feira cultural. E ali, todos os professores tiveram que trabalhar com essa temática. Temáticas que são caras para nós aqui hoje, né? Todos os professores. Bom, ali, por exemplo, foi um ano em que eu vi a discussão étnico-racial, a discussão sobre a história da África, a discussão sobre a história afro-brasileira, todos os bimestres na vida daqueles alunos. Eu acho que essa foi uma vivência muito importante para os professores e para os alunos. Os alunos porque direito de memória, baixo racismo, enfim, tudo que a gente está falando aqui, né? Mas aos professores, sobretudo, que foi uma oportunidade de eles tomarem contato, porque a gente ainda tinha um debate, né? Toda semana a gente fazia uma reunião em que a gente discutia as questões do cotidiano e discutia as questões do projeto. E a gente trocava muita referência, né? Então, o professor de história, que tinha referência, às vezes não tinha, né? Dividia com professores de outras disciplinas. E por vezes, né? Não raro, comumente, quase que estruturalmente, sistematicamente, né? Para não falar tudo isso, né? Esses outros professores, e na nossa formação em história, tudo isso já é parco? Imagina, em matemática, em ciências, em outras áreas, né? Que não são humanas, né? Porque nas humanas ainda tem pouco, mas e nas outras, né? Então, esse foi um momento riquíssimo para os professores. Mas, hoje, quando eu revisito essa parte da minha história, né? Eu fico me perguntando, pô, foi um projeto para um ano, legal, show de bola. Eu acho que não é isso que tem que acontecer sistematicamente. Eu acho que sistematicamente a gente tem que naturalizar a discussão das relações étnico-raciais e o estudo de história da África, história afro-brasileira. Tem que ser natural. O que eu quero dizer com isso? Natural você falar de Revolução Francesa e antes você ter que falar de iluminismo. É natural. Ninguém vai discutir isso na história ou no ensino de história. Dado, sabe? Já naturalizou isso. Você não ensina a Revolução Francesa sem falar do Montesquieu, do Rousseau, do Adam Smith, Voltaire. Você tem que falar. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento parecido com a questão de história da África. Para falar de descolonização, é natural falar de panafricanismo. Natural. Você tem que explicar de onde veio essa ideia. Explicar quem foi que teorizou, quem foi que diagnosticou, quem foi que sistematizou, quem foi que pensou tática. E falar. Então, eu acho que assim, com certeza a gente precisa melhorar a formação de professores. Não vou dizer que é isso, né? Então a culpa é dos professores. De novo, né? A trama ela é muito mais complexa. Que é isso, né? A sociedade, em última instância, a sociedade ela é racista, estruturalmente. Tudo vai ser viciado. E o currículo na formação de professores vai ser viciado. E o que me preocupa, especialmente nesse nosso contexto, Joyce, é a reforma que a gente vem vivendo com as BNCCs, né? Então, agora tem a BNCC para a formação de professores. O que o governo federal vai dizer?
o que o professor no ensino superior tem que aprender, o professor em formação? Quem no governo federal? Então, a gente vai estar condicionando uma coisa que teria que ser política de Estado a políticas de governo. Conjunturalmente, algumas coisas vão ser estabelecidas, então? E liberdade de cátedra? Sobretudo na academia, que é onde a cátedra existe mesmo, né? Existe cátedra, né? Então, a gente está vivendo um momento muito perigoso na história do currículo de história no Brasil, né? Não só para a questão da história da África, né? Recomendo a leitura de um texto do professor Antônio Simplício, professor da Unifesp. A gente tem uma publicação do grupo de trabalho de ensino de história da Ampul São Paulo. Se escreverem no Google, assim, ensino de história em tempos torpes. A gente publicou esse livro faz pouco tempo. Tem texto meu lá, mas tem um texto do professor Antônio Simplício, em que ele vai discutir os riscos que a gente corre, né? Os professores de história estão correndo hoje, no ensino básico e no ensino superior, com relação a essas reformas das novas BNCCs, né? Especificamente essa de formação de professores. Mas então, Joyce, para dar um ponto final aí na resposta para ti, né? Eu acho sim, a gente ainda não fez uma reforma curricular adequada às necessidades dos direitos de aprendizagem dos alunos, ao devido combate ao racismo, a uma construção e reconhecimento da história da África e afro-brasileira responsável mesmo, né? A gente ainda não fez a reforma curricular definitiva para as demais áreas do conhecimento, né? Talvez em história a gente já tenha caminhado mais, tenha caminhado bem, mas definitivamente nas outras áreas não. Então, assim, não tem muito um caminho para ti, viu? Sobretudo no imediato contexto político brasileiro, assim, e duro, porque no momento a gente está tendo que, pelo menos, fazer o aluno achar que o Da Vinci não é um lunático, que o Galileu não é um lunático. Então, ainda tem isso, né, Joyce? Então, tem isso, mas, sim, a gente também precisa conseguir sair dessa coisa de só falar de história da África no Dia da Consciência Negra. Não, gente, tem que ser natural, tem que falar o ano inteiro. Porque é isso, você está falando de antiguidade? Antiguidade tem história da África. Você está falando de... se a gente quiser usar a divisão quadripartite, né? Enquanto está tendo Idade Média, está tendo história lá na civilização, no continente africano, com as civilizações africanas, está tendo história na América, está tendo história na Ásia. Então, não importa se você também está falando de divisão quadripartite, é evidente que a gente tem que discutir isso também, né? Mas mesmo que o professor trabalhe com a divisão quadripartite, antiga, medieval, moderna e contemporânea, história da África está acontecendo o tempo todo. Tem que falar o tempo todo. A gente que é professor de história, o tempo todo tem ensejo para a gente falar de história da África. Não tem desculpa. Mas há uma discussão que a gente deve fazer sim com as outras áreas. E eu acho que essa geração, né, essa geração de professores que está em formação agora, talvez essa geração consiga fazer melhor esse debate. Porque a geração, por exemplo, da professora Patrícia e do professor Nuno, e a minha ainda, eu acho que eu sou uma geração ali, o finalzinho da geração deles, sei lá, a intersecção, né, o elo perdido entre a deles e a de vocês, né, de quem está estudando agora, né, a gente conseguiu fazer muito pouco esse debate com as outras áreas. Talvez tenha que ficar para a próxima. Próximo aos mamutes e aos dinossauros agora, muito grata. Ai, olha, eu nem falei para vocês ainda que eu já arrumei encrencas com essa mulher, porque eu falei em revisionismo, e em algum lugar ela achou que eu estava falando que ela era revisionista, e ela, meu Deus, o que você está falando de mim aqui? Aí agora ainda dou essa? Gente, olha, eu estou perdido com a professora Patrícia. Tá nada. Alan, 2 minutos para responder à última pergunta, porque já estamos a extrapolar o tempo. Vamos. E aqui é uma pergunta da Alan Santos que me faz lembrar a minha Unilab. Professor Alan, a partir da Lei 10.639, não seria interessante também fazer um recorte a partir da Conexão Brasil e os 5 países africanos de língua portuguesa, conhecido pelos PALOPs? Sim. Com certeza, Ellen, com certeza. De novo, né? Vejam que todas as questões que vocês colocam são os desafios, né? Que para mim, que sou o elo perdido, eles ainda não estão realizados, né? A gente está pensando aqui sobre eles agora e a gente vai ter que dar respostas agora para essas questões, né? Por exemplo, eu demorei para saber que existia algo como a Unilab. Aí a gente tem anos construindo uma relação diplomática no circuito lusófono. Aí vem 2018. Aí tudo que a gente estava construindo está agora em risco. Então, Ellen, né? Eu acho que assim, a tarefa imediata é a gente conseguir fazer as pessoas entenderem, por exemplo, né? Para sair um pouco dessa anedota do Da Vinci, de sair do heliocentrismo, de entender que a Terra não é plana, etc. e tal, né? Fazendo uma outra referência agora, né? A gente precisa discutir com as crianças, com os adolescentes na escola, mas também com os adultos, o que é diplomacia.
A gente está tendo que... olha o trabalho de reeducação que a gente está tendo que fazer, né? A gente, décadas, desconstruindo e reconstruindo as coisas, né? Para que a gente tenha relações étnico-raciais positivas e relações diplomáticas que ajudem os países do sul do mundo, né, a se erguerem juntos das violências coloniais que nos assolaram por séculos e décadas. E é um trabalho de anos que a gente vem fazendo e está indo tudo por água abaixo agora, né? Então a gente vai ter que reeducar essas próximas gerações, né? Sei lá, se educar, se reeducar, né? Eu não sei mais em que parte do processo a gente está, mas a gente precisa rediscutir com as pessoas o que é diplomacia, o que é cooperação internacional, o quanto a iniciativa da Unilab é fundamental. E com certeza, Ellen, né, parte dessas tarefas, elas vão passar por isso que você está falando. A gente precisa falar mais com os nossos alunos, assim, então, deve ter um lugar que é Angola, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique. Vocês sabem que tem toda uma galera em África que fala a mesma língua que a gente, que viveu experiências históricas que, em algum nível, né, não é igual, mas que em algum nível se aproximam da gente. A gente tem muita figurinha para trocar. Que a gente tinha que colocar esses lugares como destino turístico também. E que esses lugares têm que ser nossos parceiros, esses territórios têm que ser nossos parceiros diplomáticos. A gente tem que ter cooperação comercial, a gente tem que ter cooperação política, a gente tem que ter cooperação científica. Então, com certeza, Ellen, passa por isso. Passa pela escola, passa por nós falarmos que a gente divide experiências históricas também. Com certeza, você tem toda a razão. Muito bem. Eu queria falar antes do Alan. Patrícia, 1 minuto, já passa da hora. Tá, meio minuto, pode? Bom. Meio? Tá. Eu só quero lembrar, gente, que a história ela não é evolucionista no sentido de uma etapa que supera a outra, rumo a um futuro inexoravelmente bom. A história é um processo social que passa por escolhas. Então, constantemente, a gente tem que estar olhando essas escolhas e pensando que sociedade nós queremos construir e viver. Por isso que a gente sempre ensina história, por isso que a gente pesquisa sempre história e por isso que a formação continuada, a orientação constante, ela é fundamental. Tá, pessoal? Que eu acho que a aula do Alan faz a gente pensar nisso necessariamente. Né? A gente tem momentos históricos em que debates avançam muito e em momentos seguintes em que parece que se perdeu tudo que foi feito. Por quê? Porque o processo da construção social ele é constante, tá? Ele é o tempo todo negociado, renegociado e vivido. Professor Nuna, contigo. Muito obrigado, professora Patrícia. Peço desculpa estar a acelerar o nosso encerramento, mas eu tenho aula em seguida, já tenho os meus alunos à espera no Google Meet. Mas apenas para agradecer ao professor Alan pela excelente aula e esta conversa, estes desafios, estas mútuas provocações, porque é realmente importante nós pensarmos isto. E agora estava a ouvi-lo no final, e é uma questão que não é apenas o ensino de história, que não é só a questão exclusivamente das questões das relações étnico-raciais. É a questão de nós chegarmos a um ponto mais profundo, que é da prática da cidadania, e é de uma outra compreensão, que é a compreensão do lugar do Brasil no mundo. Não é? E isso é algo que é fundamental, e o Brasil tem uma história, e é preciso não esquecer isto, o Brasil tem uma história. Por exemplo, ao nível do papel do lugar do Brasil no mundo, uma história de uma diplomacia muito rica e muito dinâmica. É preciso manter esse capital histórico, não é? E é preciso garantir este diálogo em torno das experiências históricas comuns e da partilha de alguma coisa, que é a língua, independentemente daquilo que ela possa ter significado em termos de processos históricos, não é? Mas é isso. Por isso é que é importante pensar, por exemplo, essa proposta da Unilab, que é uma proposta em torno de uma lusofonia que une Brasil com a África, não é? Então é estas três pontas, é a língua e é as experiências históricas comuns entre dois continentes, não é? Pronto. Alan, muito obrigado, professora Patrícia, muito obrigado por estar connosco. A todos agradeço a vossa presença. Continuaremos na próxima terça-feira, no mesmo horário, 17 horas, com o professor Eduardo, meu colega Eduardo Santos, meu colega da Unilab, que nos vai falar sobre a questão da imprensa em Angola e a sua relação com a educação. Portanto, penso que também vai ser um tema muito interessante, não é? Uma pesquisa que ele tem vindo a desenvolver e que está agora a aprofundar em pós-doutorado. Portanto, contamos convosco, continuação de boa semana e até à próxima terça-feira. Gente, beijos e abraços, muito obrigado aos alunos aí pelas congratulações, pela presença, por participarem, pelas perguntas maravilhosas, ao Nuno pelo debate também, pela mediação.
a professora Patrícia. Gente, parabéns para vocês, bons trabalhos aí no restante do curso, foi maravilhoso. Obrigado, gente. Deus a todos, boa tarde. Até mais, gente. Tchau, tchau.